Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Cine7, essa de número 75. E hoje, para falar sobre Nicolas Cage, a lenda do cinema norte-americano, e para isso eu convidei duas pessoas especialistas, talvez os maiores especialistas de Nicolas Cage no Brasil, quiçá no mundo. Tenho aqui a honra de receber o pessoal do podcast Nicolas, que faz assim uma pesquisa extensa e faz edições de podcast falando de cada filme protagonizado pelo Nicolas Cage. Eu quero convidar aqui então o PJ Brandão. Tudo bom, PJ? Como é que você está? É um prazer recebê-lo aqui. Queria estar tão bem quanto o Nicolas Cage, mas já que não posso estar tão bem assim na minha vida, estou mediamente bem, o que é ainda muito melhor do que muita gente. Então, queria agradecer novamente, Caio, o convite do Cine7 por fazer parte dessa conversa maravilhosa. Existem poucos assuntos na vida que quando a pessoa me chama... Sabe aquele trend do Twitter, Caio? Tipo, diz um assunto que você falaria 30 minutos sem precisar estudar, sabe? Eu aumentaria esse trend para 3 horas e esse assunto seria Nicolas Cage, assim. Então, toda vez que alguém me chama para falar sobre Nicolas Cage, eu já tô topando, assim. Se você pudesse fazer um mestrado, doutorado só sobre o Nicolas Cage, você tem Com certeza. Tudinho assim pronto, já estruturado, né? Vou juntar os episódios de podcast Nicolas já dá, né? Um doutorado, mestrado, assim. Já dá um épico, assim. PJ, me fala uma coisa, como é que surgiu o podcast? Quando surgiu? Como é que você falou, vamos falar aqui sobre Nicolas Cage? O podcast Nicolas faz parte de uma rede, né, de podcast chamada Rede Iradex de Produções Associadas, né? O começo dessa Rede Iradex é o Iradex mesmo, que é um podcast, Iradex Podcast, que é um podcast que o slogan diz tudo, assim, é lugar de coisa boa. A gente reúne os nossos amigos, a gente se reúne para indicar livros, filmes, jogos, coisas que a gente gosta. Um dia eu fui gravar com o Rude, que é o outro integrante do podcast Nicolas, né? E ele chegou com uma ideia completamente estúpida, né? Uma ideia ridícula, dizendo: PJ, você toparia gravar um podcast sobre filmes do Nicolas Cage? Eu inicialmente ri da cara dele e dei a única resposta possível, que foi sim, né? E aí a gente topou e disse: mas cara, só nós dois a gente não consegue fazer, a gente tem que chamar outra pessoa que seja tão bocó quanto a gente para poder participar dessa gravação. E aí a gente pensou em quem poderia topar, e aí a pessoa que topou, felizmente pra gente, infelizmente pra ele, é a outra pessoa que tá na nossa conversa aqui. Então, JP, você já está devidamente apresentado como um bocó que aceitou participar do podcast Nicolas. Como é que era a sua relação com o Nicolas Cage, assim, e como é que você recebeu esse convite do PJ? Foi, vamos lá, vamos topar. Você não imaginava que passaria aí já 4 anos falando sobre o Nicolas Cage? Ninguém tinha como imaginar isso, né? Afinal, que ideia imbecil. Mas eu recebi o convite de braços abertos e coração na mão. Como bom bocó que sou, eu realmente aceitei na hora, assim. A gente tava no ônibus, eu lembro até hoje, tava no ônibus. Foi. E aí o PJ falou essa ideia idiota, eu falei, porra, é nóis. Se você tivesse em outro lugar, você teria não aceitado? Não sei, foi um dia bom, teve, como é que era? Patinação no gelo, foi um dia com muitas coisas prazerosas naquele dia, então pode ter influenciado, né, na minha escolha eu estava mais, como fala, mais... predisposto a dizer sim. Se eu tivesse chegado num velório, por exemplo, Jota, você teria aceitado? Acho que não. Acho que não, sinceramente, acho que seria... Eu falei, PJ, eu acho que esse não é o momento para fazer convite para um podcast de cinema. Segura, guarda. Segura um pouquinho. E sobre minha relação com o Nicolas Cage, eu acho que minha relação com o Nicolas Cage era que todo mundo tem, antes de eu ter, antes do podcast, né? É a que todo mundo tem de achar que ele é um cara mais ou menos, que já foi bom e sei lá, desistiu da vida. Mas isso é uma percepção amadora e sem estudo. Essa é a paixão. Então você tá no momento. Hoje você tá feliz com essa sua escolha que aconteceu no ônibus? Não. Não, a gente não tá. A gente não imaginava que ia tão longe, cara.
Repito, eu falei isso em off, né? Quando a gente começou a gravar o podcast Nicolas, eu acho, JP Nera, tinha uns 90 filmes, não era no IMDb? Uns 90 créditos, eu acho, uma coisa do tipo, Não, um pouquinho mais, um tinha pouquinho mais. 98, 97. Aí era? Pronto, então... O último nesses tinha 4... sido, se não me engano, o Jovens Titãs em Ação. Não, então, Jota, teve muitos depois, porque depois teve Entre Mundos, Homem-Aranha no Aranha-Verso, Scorch Zero, A Qualquer do Espaço. Teve gente, coisa pra caralho, assim, agora tá com 109 créditos, tô dando uma olhada no IMDb, assim. Então, quando a gente entrou nessa enrascada, a gente não imaginava que ele ia fazer tanta coisa nova, né? E aí, realmente, ele se empenhou, aí se emplacou, e tá aí hoje arrastando multidões. Perfeito. Vou só passar aqui informações básicas, porque vocês já perceberam que eu tô falando com 2 PhDs em Nicolas Cage, então eu só vou jogar para eles, não vou ficar me atrevendo aqui a falar tanta bobagem assim, vou deixar para os especialistas. Mas o Nicolas Cage nasceu no dia 7 de janeiro de 1964, que faz ele ter hoje 58 anos. O pai era professor de literatura, o August Coppola, esse nome a gente já vai tocar no assunto, e a mãe, aí você sabe o nome dela assim certinho, esse Vogelsang, Joy Vogelsang, é isso mesmo? A gente não vai falar muito melhor que isso não, assim, então é isso aí mesmo. Então pronto, achei que vocês tinham a nomenclatura correta, mas já que não está, então é Joy Vogelsang, seja o que for, que era dançarina e fotógrafa e coreógrafa. Ele estudou na Beverly Hills High School, ele queria quando assim, quem inspirou ele a ser ator foi o James Dean, queria ser o James Dean, e essa questão da família Coppola, ele até tentou fazer uns filmes com o tio, conseguiu, mas ele não queria associar bem, assim, ficar associado ao nome, então ele foi lá no Luke Cage, aquele personagem da Marvel, no John Cage, inspirações para o nome Nicolas Cage. Isso aqui é só a introdução, porque agora eu vou deixar para vocês. Queria saber, então, da carreira dele. Assim, eu dividi em 5 partes, pedi licença deles, eu mandei o roteiro para eles, falaram, olha, tá ok, você não escreveu tanta bobagem assim nas fases do roteiro. Assim, eu dividi em 5 fases, então vamos lá falar desse momento, da carreira do Nicolas Cage. Primeira fase, uma fase inicial de consolidação, que eu estabeleci aqui como um período que vai de Selvagem da Motocicleta. Ele também já tinha feito um filme juvenil, acho que também tinha no elenco Sean Penn, que era Picardias Estudantis, mas o Selvagem da Motocicleta com o Coppola é talvez o grande filme dessa fase inicial, pelo menos o mais conhecido, e que vai até O Feitiço da Lua. Eu queria saber de vocês quais são os filmes favoritos, assim, pegando esse período, de Picardias Estudantis, O Selvagem da Motocicleta até Feitiço da Lua, o favorito de vocês, e também saber o que o Nicolas Cage tinha que o destacava, que o acabou levando a ser um ator que teve uma carreira mais forte a partir dali. Eu acho que os meus preferidos dessa época são Asas da Liberdade, que é um filme que pouca gente viu. Não lembro agora quem é o diretor, mas é um filme muito bom. Alan Parker. Pronto. Mas é um filme muito bom, assim, que eu não esperava, tipo... É um dos primeiros dele, é de 84 ainda. Uhum. O primeiro que tu falou, que é o Sonhos Rebeldes, de 83. Então foi, tipo, logo depois ele já fez Asas da Liberdade. Que tem ele e o Matt Modini, que também tá muito bem nesse filme. Matt Modini melhor ainda, né? Que ele interpreta um cara que pensa que é um pássaro e o Nicolas Cage é o melhor amigo dele. E é o filme que tem a história de que o Nicolas Cage arrancou o próprio dente, né? Pra interpretar um soldado que perdeu o dente. Depois desses dias descobri que era dente de leite. Mas enfim. E também tem o Arizona Nunca Mais, que é um episódio dos Looney Tunes em live action dos irmãos Coen. Muito, muito, muito bom. Um clima muito maluco e gostoso. Eu acho que o JP já deu aí um cenário do porquê que a gente acha, assim, pelo menos nesse começo, que o Nicolas Cage se destacou, né? Ele arrancou o próprio dente pra montar um personagem, né? Ele é um cara sempre muito intenso, né? Pro bem e pro mal, assim. A gente tem um momento no nosso podcast que são os Cage Moments, né? Que são os momentos que a gente fala que soa mais a cara do Nicolas Cage, assim. Aquele momento que você bate e diz, cara, isso é muito Nicolas Cage. E pra você chegar no momento da sua carreira em que você olha pra uma coisa e diz, cara, isso é muito Nicolas Cage, cara, isso é muito Samuel Jackson.
Cara, isso é muito Kristen Stewart. Cara, isso é muito... Você precisa ter uma carreira consolidada e ter certos trejeitos e certas características que se repetem várias vezes que você acaba assimilando àquele ator ou àquela atriz, né? E eu acho que ele sempre teve essa característica muito forte, assim. Ele sempre foi uma presença muito forte. A gente falou aqui do Selvagem da Motocicleta de 83, e no mesmo ano ele lançou Os Sonhos Rebeldes, né? Que é uma versão meio Romeu e Julieta, sendo ele um punk, né? O que qualquer coisa que seja conhecida como punk nos Estados Unidos da década de 80, que é um punk muito estranho. E ela e a par romântica dela é uma patricinha. A gente teve Picadinhas Estudantis, né? Que ele fez como figurante, né? Ele era um cara que um dos melhores viradas de ovo pra fazer um egg burger que eu já vi na minha vida, assim, né, Jota? Tu lembra? Ele vira ele tá é incrível, assim, é excelente virando um ovo. E o primeiro trabalho dele, na verdade, foi um piloto de TV chamado The Best of Times, né? Que a gente assistiu, né? Tem todo no YouTube, salvo engano, né? É consideravelmente tosco. É bem tosquinho. Ele faz o personagem gostosão, daí vocês tiram a qualidade do produto, né? Ele é o cara gostoso da escola. Sendo justo, estava em forma. Exatamente. Ele estava gostosíssimo, né? Vocês acham que o Nicolas Cage naquela época poderia ser enquadrado como galã? Totalmente, assim. Totalmente. No Talvez. escuro ele seria um galã fantástico, assim, sabe? Com as luzes, enfim. Mas ele aparece nesse... Ele é um personagem muito bom, né? Ele é um personagem muito presente nesse filme. Picadinhas Estudantis, ele é só um figurante. E esses dois filmes são os únicos filmes em que ele assina como Nicolas Coppola, né? Porque a partir dos Sonhos Rebeldes ele já é Nicolas Cage. E aí vem, só pra gente falar, né? Até Feitiço da Lua, né? Vem Sonhos Rebeldes, Selvagem Motocicleta, Adeus à Inocência, Cotton Club, Asas da Liberdade, Fúria de Vencer, Pegue Sul, Seu Passa da Espera, Arizona Nunca Mais e Feitiço da Lua. E nessa pegada que a gente fez, essa primeira divisão, né, que tu fez, Caio, eu acho que os meus favoritos são, em terceiro lugar, o Selvagem da Motocicleta, eu acho um filmaço. Ele tá ali bem solto também, quase um figurante, né? Apesar de um figurante que mostra a bunda durante o filme. Eu gosto muito de Feitiço da Lua, um filmaço, sim, eu acho muito legal, tem umas cenas icônicas, né? I lost my hand, I lost my wife, tipo, são frases que até hoje reverberam no coração das pessoas apaixonadas, e acho que o topo disso tá, com certeza, com Arizona Nunca Mais, assim, que é um filme excepcional, assim, é um filme tão gostoso de se ver, cara, é uma comédia de erros tão legal, tão interessante, sabe, que também me faz ficar triste, assim, por ele nunca mais ter feito nada junto dos irmãos Coen, sabe? Sim. Uma coisa que chama a atenção, né, nesse início da carreira é que se você for pegar os elencos que ele estava nos filmes, são elencos de gente que depois veio a brilhar muito, por exemplo, Picadinhas Estudantis, né, que ele faz a ponta que você falou. Tem o Forest Whitaker, tem o Sean Penn, Jennifer Jason Leigh. Aí você vai no Selvagem da Motocicleta, Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lee, Dennis Hopper, né, enfim... Só a galerinha. Só gente fraca, né? A Cotton Club, Richard Gere, a Diane Lane, Bob Hoskins, enfim. E o Arizona Nunca Mais, né? Tem além Holly aquela Hunter e John que tá Goodman. sempre com os Coen, né? John Goodman, a Frances McDormand, tem a Holly Hunter também, enfim. E ele ainda assim se destacando, mostrando que era um ator que era promissor, um cara para ficar de olho. Feitiço da Lua foi o filme que acabou rendendo o Oscar para Cher. Vocês gostam dele com a Cher? É um par romântico convincente? Eu gosto. Sim, a gente tem muita química nesse filme. Apesar de eu não curtir tanto o filme, mas o casal é muito bom. É a melhor coisa do filme, assim. Eu acho a relação deles dois muito interessante, assim. Eu gosto do Feitiço da Lua, acho um bom filme, né? E acho a relação deles muito legal, acho a coisa mais interessante do filme, assim. A Cher eu acho muito boa, né? Ela tá muito bem no filme. Salvo engano, eu posso estar enganado. Talvez tenha sido indicado, ou pelo menos ele foi um nome que foi cogitado também pra ir. Porque ele é um personagem que ele não tem uma mão, né? Ele perdeu uma mão, assim, ele é muito E a esposa. shakespeariano. E a esposa, né? Ele perdeu a mão e a esposa. E ele é muito shakespeariano, assim, dramático, né? Uma coisa meio barroca, drama. O que dialoga muito com a família da Cher também, né? Que tem essa coisa de querer colocar a filha que já tá, segundo eles, idosa, né? Pra poder casar, né? Então, assim, é uma comédia muito, muito gostosa de se ver, assim. Acho bem, bem legal.
Uma pena que naquele Oscar de 1988, melhor ator, se fosse para ser indicado melhor ator, ele tinha que. Porque foi uma categoria pesada naquele ano, que o Michael Douglas venceu pro Wall Street, mas tinha Robbie Williams indicado, Jack Nicholson, William Hurt e o Marcello Mastroianni. Talvez se o filme tivesse acontecido um pouquinho depois, quando ele já estava mais consolidado, enfim. Talvez ali ele tivesse conseguido destronar, sei lá, o Jack Nicholson, Marcello Mastroianni, talvez, era uma possibilidade. Vamos então agora passar para aquela que eu coloquei aqui, repito, eu coloquei, eles são os especialistas. Se eu estiver errado, eles podem me dar uma bronca. Mas que são os filmes premiados e elogiados da crítica, porque ele consegue ali, por exemplo, fazendo Coração Selvagem, um clássico do David Lynch, o filme ganha a Palma de Ouro, então ele já tem um filme de Palma de Ouro na mão, assim, que ele fez. E depois, tempos depois, né, em 95, ele protagoniza Despedida em Las Vegas, que ganha o Oscar no ano seguinte, pelo menos na cerimônia do ano seguinte, com um filme que ele interpreta um personagem alcoólatra, um grande personagem, uma atuação excelente no filme do Mike Figgis. Queria saber de vocês, assim, desses filmes elogiados pela crítica, focando primeiro no Coração Selvagem, para depois a gente ir para o Despedido em Las Vegas, o que vocês observam dessa fase do Nicolas Cage? A década de 80, eu acho que ele começa, né, o Best of Times, que a gente falou anteriormente, foi de 1981, né? Então ele teve 10 anos aí de catapulta, né? Jogando ele pra cima e se tornando ele famoso, né? Tem um filme que a gente pulou, que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho antes de Coração Selvagem, que é um excelente chamado Estranho Vampiro, né? Que é de 1988, assim, que é um filme do Nicolas Cage. É um filme que ele acha, numa pira, que ele virou um vampiro, no meio de uma acho que numa Nova York, a contemporânea época. É o filme que ele literalmente come uma barata viva, certo? 2 vezes, porque ele queria 2 takes pra saber qual que ficava melhor. Então, assim, ele é um filme que é de exploração de um personagem, assim, ao extremo. Desde o começo do filme até o final, basicamente o que esse personagem, completamente alucinado, consegue fazer. E o Nicolas Cage chega a dimensões extremas da atuação com o Estranho Vampiro em 88. E em 90... tão extremo, PJ, deixa eu só adicionar, é tão extremo que hoje em dia esse filme é visto como piada e meme, porque é muito fora da caixinha a atuação dele, é muito diferente, ele tá completamente alucinado mesmo, assim. Eu acho que talvez seja a primeira atuação que a gente vê dele que ele tem, acho que todos os trejeitos que a gente veio a associar com o Nicolas Cage, né, que é gritar, ter o overacting e exagerar em tudo, e é um filmaço que muita gente não vai ver porque pensa que é meme, sabe? A cena do alfabeto, né, que ele grita o alfabeto inteiro. É uma pérola incrível. Ele sai gritando, eu sou um vampiro, no meio da rua. É engraçado de ver, porque é engraçado, é bizarro, é estranho. Mas também é um puta na atuação. É um engraçado que ele faz parte de um drama, né? Um personagem que ele literalmente tá enlouquecendo. E o filme ele explora esse enlouquecimento do personagem. A gente chega nessa loucura no Coração Selvagem, né? Que é um ator doido, com um elenco doido, com um diretor doido, com um roteiro doido, né? E faz esse filme extremamente surrealista, que é o filme, mais um clássico da filmografia do David Lynch, né? Que ele fica muito famoso também, né? Por causa da parceria e da química absurda com a atriz, e eu sou péssimo de lembrar nomes, aí vocês vão me lembrar agora o nome dela, que é a Laura Dern. Exato, obrigado, JP. Meu pensamento aqui voltou pra Laura Dern, obrigado. Que, cara, eles são de longe, eu acho que até hoje a gente faz, né, no podcast Nicolas, Gaiola de Ouro, né? Que são as premiações de melhores e piores coisas do ano anterior, todo o começo de ano. E a gente assistiu o Coração Selvagem em 2021. E eles ganharam o melhor casal, não foi, Jota? Salvo engano, o melhor casal do Nicolas Cage naquele ano. E eu duvido que a gente vai encontrar um filme que tenha um casal melhor, porque a química dos dois é incrível. Eles são personagens muito bons, assim. Separadamente, cada um deles, mas unidos, eles se potencializam de uma maneira que entrou para os anais da cinematografia mundial, assim. Até hoje você consegue ver vídeos, filmes, né, imagens deles dois, assim, e imagens icônicas dele gritando alucinadamente apaixonado por Lula, né, que é o nome da personagem da Laura Dern, né, o que é aí muito condizente com a política nacional. Então, assim, é muito interessante ver realmente que Coração Selvagem é um filme que é apaixonante, assim, é um filme louco, incômodo para quem quer ver um filme dentro da caixinha, ele é completamente alucinado, mas ele é um filme que é puro tesão, assim, sabe? Eu costumo dizer que ele é puro tesão,
porque a relação desses dois personagens é muito tesão, assim, é um negócio que transcende, assim, eu acho fantástico e marcou aí fortemente a minha visão sobre quem era o Nicolas Cage e ele em relação aos personagens, assim, outros atores. Aí depois, em 90, ele também faz Apache, Sinfonia Eita, porra, aí é foda, hein? Apache é ruim pra cacete. Não, em 89 tem o Tempo de Matar, que depois a gente fala mais sobre ele, que é horroroso. A Indústria Symphony No. 1, que ele aparece durante 10 segundos, né? É uma conversa dele com a Laura Dern, o David Lynch aproveitou que ele estava na gravação do Coração Selvagem e fizeram tipo um média-metragem musical, doideira. Vem um dos piores filmes, gente, Zandali. Esse é clássico. Tu lembra, Jota, Zandali? Graças a Deus, não. Lembro muito pouco desse filme. Faz muito tempo que a gente viu. Esse você já apagou da memória, né? É. Sim. Eu só lembro dele se pintando inteiro de preto. Aí veio o Lua de Mel A3, que ele consegue a primeira indicação ao Globo de Ouro, né? O que vocês... Classicão. Esse é com James Caan, Sarah Jessica Parker. Lua de Mel A3 é bem mais ou menos. Essa é a verdade sobre esse filme. Mas ele tá bem? Você acha que ele merecia indicação? Tá ótimo. Ele tá muito bem nesse filme. Tá, ele faz uma ótima versão do Elvis, assim. É o filme que é conhecido por debutar cinematograficamente o nosso queridíssimo Bruno Mars, né? Bruno Mars com 7 anos de idade, fazendo um Elvis Presley mirim, fantástico, inclusive, uma das maiores apresentações do Bruno Mars, logo depois dele no Super Bowl. Mas é um filme muito engraçado, é um filme assim, cara, eu não gosto desse filme, sendo bem sincero, assim, é uma comédia que na época deve ter feito muito sucesso, porque fala muito com os pensamentos da época, né? Mas hoje em dia ele envelheceu muito mal, pra caralho, assim, só que de longe a melhor coisa do filme é o Nicolas Cage, assim. E é uma coisa muito comum, né, Jota, assim, filmes que a gente vê e diz, cara, que filme bosta, né? Mas a melhor coisa foi o Nicolas Cage, assim. Sim. E esse é um exemplo. Esse é a melhor coisa, é porque vocês são fãs do Nicolas Cage ou porque realmente é... Não, assim, a gente é muito crítico no Nicolas Cage, tá, gente? Quem ouve o podcast Nicolas sabe, assim. A gente costuma claramente falar bem dele, assim, nos bastidores, porque a gente gosta dele, assim, a gente acha ele um bom ator de verdade. Ele é um bom ator. Só que ele é um bom ator que fez muita coisa ruim. Zandali é uma delas, gente. Não assistam Zandali. Se querem assistir um filme ruim, assistam, assim, porque Zandali é horroroso. Apache, nossa, triste. Tempo de Matar, pior ainda. Então, assim, já tá aqui, ele já tá mostrando aqui o que veio, né? Ele quer fazer filme, né? Ele quer estar no cinema, ele quer aparecer na telazona, né? Na tela grande. Então ele já tá topando coisas aqui horrorosas, muito ruins, né? Em 93 ele faz um filme chamado Engano Mortal, que chamar de filme talvez seja um elogio bom demais, assim. Mas ele é um bom ator que faz atuações péssimas, entendeu? Então, assim, a gente costuma elogiar ele realmente quando ele tá bem. A gente é bem crítico quando ele tá mal. Inclusive, já falei alguns aqui que ele tá bem mal, assim. Certo. Bem, aí em 93 também tem Não Chame a Polícia, Morte... Uma pérola, viu? Não Chame a Polícia é uma pérola. É ótima pérola, filmaço. De verdade. Ele e Samuel Jackson. Ele e Samuel Jackson num filmaço de comédia de erros envolvendo polícia. É incrível. Filmaço. Perfeito. Morte por Encomenda não é um filmaço. Eu fiquei preocupado quando você falou isso, que eu já vi esse filme também, não acho grande coisa não. O Guarda-Costas e a Primeira Dama, 94, Atraídos pelo Destino, Encurralados no Paraíso, Beijo da Morte, e aí vem Despedido em Las Vegas. Imagino que se fosse hoje, vocês choravam. Imagino que vocês assistem... Eu ficaria emocionado. Vocês assistem várias vezes a cerimônia do Oscar, quando ele é chamado no palco, lá no YouTube, como é que é a relação de vocês? Já vi algumas. Já? Como é a relação de vocês com o filme? Recentemente eu fiquei torcendo muito para que ele fosse para Pig, né? Ele fosse como melhor indicação para melhor ator para Pig, porque quase ele tá... chegou, né? Ele tá fora do comum. Né? Não, e eu acho ele melhor em Pig do que em Despedido em Las Vegas, assim, pra ser bem sincero. Mas enfim, acho fantástico, assim. Despedido em Las Vegas é um filme que eu não gostei. Engraçado. Também. Respeito muito. Também não gostou, né? Respeito muito. Não. Fica ali no lugar dele, né? Né? Mas é um filme que eu não gostei muito e entendo ele ter sido indicado a melhor ator e entendo ele ter ganho também, assim. Porque eu acho que ele está bem, né? Ele faz um dramático João Canabravo, né? Ele procurando a morte, né? O desejo dele no filme é, de fato, morrer de tanto beber. Né? E tem tudo a ver, né? Tudo que a gente falou anteriormente, né? Eu falei da década de 80 alavancando ele, jogando ele pra cima, né? Pra depois ele chegar nesse primeiro momento.
Porque assim, a década de 90 ela pode ser dividida em duas partes, né? Que tu fez muito bem aqui quando você dividiu entre Cage nos filmes premiados e Cage herói nos filmes de ação, porque é exatamente isso, né? No primeiro momento ele vai ser aclamado pela crítica, né? Com esses filmes que vão de 90 até 95, e em 96 pra frente, meu amigo, aí é tiro, explosão, dedo no cu e gritaria, assim. É um pouco uma situação, sei lá, inversa de alguns outros atores que ficam famosos com filme de ação e depois fazem um filme dramático e aí passam a fazer isso, sabe? Acho que eu consigo lembrar do Matthew McConaughey, não em filme de ação, mas em filme de comédia romântica. Que ele fazia muito filme de comédia romântica, depois passou a fazer mais filmes, entre aspas, sérios, né? Só que aí o Nicolas Cage fazia um monte de drama e tal, drama indie, e aí ele mete Michael Bay logo em seguida, e John Woo, tá ligado? Bicho, Ele é uma virada na carreira dele muito doida. Mas essa sequência é incrível. É isso que eu ia falar, porque é justamente talvez o período que ele consegue emendar uma série de filmes que tem essa capacidade, né? De serem filmes de ação, mas não serem, por exemplo, o Apache, né? São grandes filmes de ação. Então eu vou seguir aqui a ordem da carreira dele. Depois do Despedido em Las Vegas, ele faz A Rocha, A Outra Face e Conner, pelo menos pegando de cinema de ação, né? Porque depois vem Olhos de Serpente, mas aí depois a gente fala sobre esse filme. Pegando esses três... Caio, salvo engano, desculpa te parar. Eu acho que sim. a gente falou isso na vez que a gente falou sobre Conner, foi o nosso episódio 100, foi o 100º episódio. Conner e Outra Face estrearam com uma separação tipo de 3 semanas. 3 semanas no cinema. Estreou Outra Face, estreou Conner numa semana, 3 semanas depois veio Outra Face, assim. Ambos com a cara do Nicolas Cage, entendeu? Então é um negócio muito impressionante, o ano de 97. Sim. 97. E assim, ele estava ali naquele momento no auge, né? Tinha ganho o Oscar, fazendo vários grandes sucessos. Qual desses três, assim, é o favorito de vocês? Aí quebrou, foi dentro. Agora vocês vão ter que se virar. Aí tem uma questão que a gente não viu a Rocha. Porque assim, quando a gente começou a gravar o podcast Nicolas, a gente fez um pacto de que a gente só veria os filmes do Nicolas Cage quando eles fossem sorteados, né? Porque, só explicando pra quem não conhece, a primeira frase do podcast Nicolas é muito engraçada, porque é uma frase que o JP falou de forma completamente aleatória no primeiro episódio. A gente não tinha roteirizado, e a gente adorou, e ficou, que é: bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. JP falou essa frase, a gente nunca roteirizou, nunca botou em roteiro nenhum, e simplesmente ficou, e até hoje a gente apresenta o podcast assim. E ele é aleatório porque... Tá na descrição, exato. E ele é aleatório porque a gente sorteia a sequência dos filmes, né? A gente sempre faz um sorteio no final de um episódio, sorteando o filme seguinte, a menos que exista algum episódio, algum filme que tenha estreado, que tenha saltado aos olhos, né? Tipo Pig, por exemplo. A gente não podia esperar pra falar de Pig, a gente tinha que falar Pig quando tivesse no momento, né? Quando, por exemplo, aparecer por aqui O Peso do Talento, né? Que é o filme mais que tá vindo aí dele, a gente vai ter que furar a fila, né? Porque ele é um filme que pede pra isso. Mas A Rocha, que é um filme mais antigo, a gente ainda não sorteou e eu ainda não assisti. Nem o Jota também, né? Não. Então, porém, a luta fica entre Outra Face e Conner aí. Isso. Então, tudo bem. Porém, nessa luta aí, a Outra Face é o campeão sem contestação nenhuma, na minha opinião. Que, apesar de Conner eu ter descrito ele como o Mad Max Estado da Fúria de sua época, que era o máximo que um filme de ação podia chegar naquela época, era o Conner. A Outra Face é melhor na loucura que ele é e pra mim é um filme perfeito no que ele se propõe a fazer, que é ser um filme de porrada e ficção científica que não faz sentido, e ter dois atores que são muito estranhos do seu próprio jeito, né? E um imita o outro imitando o outro. Isso é muito bom de ver, é muito legal a interação entre eles, os personagens são muito carismáticos, eles estão atuando do jeito perfeito. E é isso, John Woo é foda. Depois desse filme eu fui ver mais filmes do John Woo e é muito bom, cara. Sim. O cara veio pra ficar aí, né? Tá na boca do povo, né? O jovem só fala de John Woo. Não, eu tenho que admitir que um dos filmes, eu comecei a minha cinefilia ali em 97,
que foi justamente, assim, eu brinco, né? Eu comecei a minha cinefilia porque a minha tia tinha uma série de revistas sets, eu descobri lá no fundo da casa dela várias. Aí eu comecei a pegar e ver, era uma revista bonita, atrativa, né? Uhum. Mas aí só foi consolidar mesmo a minha cinefilia quando em janeiro de 98 estreia o Titanic. E aí eu começo a pegar vários filmes na locadora, e um deles foi o A Outra Face. E eu achei impressionante aquela história completamente maluca. Eu até achava, aí eu vou admitir uma coisa que eu nunca falei, que aquilo era possível. Então, quando meu pai ia para o estádio de futebol, ele ia sozinho. Eu pensava, meu Deus, será que é meu pai mesmo que voltou para casa ou alguém que trocou a casa? Coisa de doido. Mas, enfim, coisa de criança. Aí, e na época tinha violência no estádio, tinha muita briga de futebol. Então eu ficava, meu Deus, agora trocaram o rosto do meu pai. Mas tudo bem. Mas eu achava incrível, e eu também tive essa coisa que o JB falou em relação ao John Woo. Era um diretor que fazia o cinema de ação virar um filme de arte, quase, porque ele conseguia extrair aquela cena, por exemplo, tem um pombo, né, que voa, os dois personagens estão se encontrando, acho que numa capela. Na igreja. Remete aos filmes de faroeste antigo, mas colocando dentro do ambiente urbano, colocando dentro daquela loucura que é o filme de ação, e aquela briga dos dois na água, né, com aquelas lanchas. Aquilo é obra-prima, aquilo é muito bonito, assim. E aí eu também concordo com o JP, né, que ele vai nesse excêntrico, né, que ele sempre foi, explosivo, trazendo um pouco do John Travolta, o John Travolta, que também estava num momento muito bom de recuperação da carreira, vindo do Pulp Fiction. Eu acho que é um filme, assim, eu assisti já 2 vezes depois daquela época, e, assim, vocês falando, eu quero rever, porque é um filme muito bom. E ele é o meu favorito, porque eu, diferente de vocês, eu já vi o A Rocha, mas já vi há um bom tempo. O A Rocha é muito legal. Na hora que vocês forem assistir, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. É o Sean Connery e o Ed Harris, né? Também é muito bom. E é justamente o Connery é o que eu menos gosto, mas não digo que seja ruim, não. O Connery também é bem louco, assim, com umas coisas insanas no filme. E você, PJ? Connery só tem um pouquinho menos de personalidade que os outros. Que o outro faz. Exatamente. Eu fui pego muito de surpresa, assim, nessa briga entre Connery e Outra Face. Eu tava esperando um dilema tão forte, assim. Sei lá, imaginar uma coisa mais fácil, assim. Salvar a humanidade ou salvar algum, sabe? Uma coisa mais fácil, assim. Mas eu acho que eu vou de Outra Face, porque eu acho que já que a gente tá falando de Nicolas Cage, né? Eu acho que a gente tem que falar da atuação do Nicolas Cage, né? Que o Nicolas Cage faz o Castor Troy, que é um vilão. Aí, tal hora, ele troca de face com o John Travolta. E aí, ele é o Castor Troy fingindo ser o John Travolta. Né? E, melhor, ele vira... E aí, em determinado momento, ele está sendo o John Travolta imitando ele. Tipo, ele pega 3 camadas de atuação, assim. É um negócio meio bizarro, assim. E ele sai muito bem, assim como o de Outra Volta sai muito bem também. Inclusive, tem uma brincadeira, né, Jota? Aqui no nosso podcast Nicolas, que a gente for falar sobre Outra Face, não é um podcast Nicolas, é um podcast John. E aí a gente fala um fato sobre a vida do John Travolta, a gente... É como se o podcast fosse sobre John Travolta, assim. A gente deu uma investida nessa lógica na brincadeira do podcast, assim. Então eu acho que o Outra Face, pra mim, me ganha nessa batalha aí de titãs. E me fala uma coisa, o Nicolas Cage, vez ou outra, perguntado, agora que o filme novo dele tá pra sair, falam Outra Face 2 e tal, o que vocês acham dessa ideia? Topo, quero. Topo, mas não com ele, eu acho. Só se ele for fazer uma ponta, assim. Acho que dá pra fazer com outros atores. Sei lá, uns atores que tem, tipo, tudo a ver, assim. Sei lá, Timothée Chalamet e The Rock, assim, sabe? 2 atores são muito parecidos, sabe? Uma coisa bem similar, assim. Eu acho que rende legal, sabe? Uma coisa nada escrachada e tal. Haja dinheiro nos efeitos visuais, no CGI. Exatamente. Deepfake tá aí pra isso. Pronto. E gente, aí, cara, depois de Outra Face, né? Aí é o Olhos de Serpente, que tem aquele começo... Olhos de Serpente já é 98. Olhos de Serpente. Em 98 ele também faz o Cidade dos Anjos, mas primeiro vamos falar dos Olhos de Serpente, que tem aquele início, plano sequência do Brian De Palma. É um filme que na época, eu lembro que dividiu muitas opiniões. O que vocês acham do filme e também da atuação do Nicolas Cage? Filmaço até o final. Assim. É um filmaço. Eu não gosto muito do final, mas eu acho o terceiro ato, eu acho que aí dá uma queda razoável, mas eu acho um filmaço. E se um alienígena chegar na Terra e dizer assim, Pedro,
o que é essa coisa chamada Nicolas Cage. Eu mostro os primeiros 13 minutos de Olho de Serpente, assim. Pra mim é uma tese sobre todo o range capaz do Nicolas Cage de atuação, assim. São 13 minutos de suco de Nicolas Cage, assim. A pura essência, a polpa de Nicolas Cage tá naqueles 13 minutos iniciais de filme, que é uma cena que eu mostro em sala de aula, assim, na aula de diálogo, por exemplo. Quando eu vou dar aula sobre diálogo, eu mostro, gente, vejam essa cena. É 13 minutos dele interagindo com uma cacetada de personagens diferentes, sendo para cada personagem diferente, um Nicolas Cage diferente, um ator diferente, uma versão diferente do personagem que ele tá vivendo. Então, assim, eu acho um filme que ele é impecável até o terceiro ato. Eu acho o terceiro ato muito falho, de verdade, mas eu acho um filmaço, assim. Um baita filme, digno de ser visto, um filme com Brian De Palma, né? É um filme que fala sobre tecnologia, fala sobre imagem, fala sobre gravação, fala sobre cinema, né? É um filme incrível, é um filme realmente incrível, tem muitas camadas. E é um filme perfeito pra passar no Supercine. Não sei se passa, Sim. mas é muito Supercine. Toca aquele saxofonezinho safado, erótico, né, do Supercine, aí Olho de Serpente. Eu acho que já até passou. Hoje em dia ele acaba indo lá pro Corujão, né? Porque ele só bota filmes mais provavelmente. novos. Mas esse filme, eu lembro desse filme, os primeiros minutos, acho que é 20, 15, enfim, não sei. O Brian De Palma, talvez, eu acho que depois dali, eu acho que o Brian De Palma nunca mais foi o mesmo. Assim, ainda que ele tenha feito bons filmes, mas ali eu acho que foi o grande momento da carreira dele, de lá para cá, né? Bem, queria saber de você, JP, o Cidade dos Anjos, o Nicolas Cage romântico, como é que você lida com isso? Ele é Meg Ryan ali, ele é um anjo caído do céu, trazendo asas do desejo para Los Angeles, Wim Wenders, e aí? Te comoveu ele romântico? Nicolas Cage romântico me comoveu muito em Atraídos pelo Destino, que é muito melhor que Cidade dos Anjos, que é um filme marromeno. Ele não é ruim não. Só que ele não é muito bom também. Você chorou no final? Não. Não. Esse é um filme que falhou em me emocionar, assim, no geral, sabe? Eu acho ele muito água com açúcar, cara. Extremamente água com açúcar. O Nicolas Cage não tá carismático nesse filme. Eu não compro o amor dele por ela. Nenhum dela por ele. E não sei, cara. Esse filme aí, acho que ele ficou famoso na época só pelos nomes envolvidos, porque ele não é muito bom, não. Eu lembro que esse filme era extremamente, assim, era um filme que muita gente assistia, tava elogiando. Sim. E tal, os dois, né, como par romântico, mas teve também outra parcela que se dividiu, virou a cara, falou, isso aí não coça nem a cutícula, não chega nem na cutícula do filme do Wim Wenders. E você, PJ, te comoveu o Nicolas Cage como anjo caído do céu? Eu acho um absurdo falar mal do filme que nos apresentou Iris de Google Dolls. Música que toca. A parte mais forte do filme é isso. É a parte mais forte do filme. Música que toca de 9 em cada 10 casamentos, assim. Todo programa de rádio que fala de música antiga tá tocando lá. É aquela coisa. Aí a pessoa traduz em tempo real, assim, a música, sabe? Sabe que tem uns programas de rádio, todo canto que faz isso, né? E essa é uma música presente sempre nesse tipo de programa de rádio. E eu gosto do filme, não nego. Eu acho um filme legal, sabe? É um filme que nos apresenta também uma versão mais jovem do Capitão Holt, do Brooklyn Nine-Nine. Mas eu gosto do filme, mas realmente não é... Nessa época, eu entendo fazer tanto sucesso. Ele foi uma sequência muito grande. Repetindo, vamos lá, década de 95 pra frente, né? Despedido em Las Vegas, ele ganha. Aí vem A Rocha, Conera, Outra Face, Cidade dos Anjos, Olho de Serpente. Aí termina com... Daqui a pouco a gente vai falar, né? 8mm e Vivendo no Limite, né? O filme dele com Scorsese, né? Ele termina em 99 e entra nos anos 2000 com um filme que ele fez com Scorsese, assim. Filmaço, tá ligado? E aí, mas eu gosto muito de Cidade dos Anjos, eu acho que faz todo sentido ele estar nessa onda aí, gente, dos outros filmes. Eu acho que dá pra colocar, sim, Cidade dos Anjos na Golden Age, né? Na Era de Ouro, Golden Age do Nicolas Cage, né? A Era de Ouro do Nicolas Cage, eu acho que faz todo sentido ele estar no meio disso. É um filme que, de fato, ele já fez filmes românticos melhores antes, e filmes românticos talvez melhores depois, vou ser sério dizer que não lembro. Mas vou ver aqui depois quais os filmes de romântico que ele fez depois. A Gretchen House é romântico, né? E tal. Senhor das Armas é romântico. Mas enfim, eu acho... O Vidente é romântico também, né? Enfim... Esse é maravilhoso, esse filme. Adapta... A Lenda do Tesouro Perdido é romântico. A reação que a pessoa teve no cinema. Depois me cobre isso.
Motoqueiro Fantasma é romântico também, mas enfim, eu acho um bom filme romântico que é só mostrando mais uma faceta dele nesse final de anos 90 que simplesmente ele bombou. Assim, é curioso, né? Porque pegando aqui, Despedida em Las Vegas, talvez nesse auge dele, né? Despedida em Las Vegas é um drama pesado sobre o alcoolismo, depois vem 3 filmes de ação, um suspense, e aí o Cidade dos Anjos, nessa linha mais romântica, enfim, mostrando que ele fazia de tudo, né? Era um cara com extrema versatilidade. Já que você tocou no assunto, em 99 ele faz Vivendo no Limite, que eu considero um dos filmes mais subestimados da carreira do Martin Scorsese, um ótimo filme que ele vive motorista de ambulância, e o 8mm, que é do Joel Schumacher, que estava tentando se recuperar depois do Batman e Robin, que tinha sido um grande fracasso. Queria saber de você, PJ, sobre Vivendo no Limite. Acho que um fun fact que a gente trouxe durante a gravação do podcast Nichols foi que Vivendo no Limite foi o único filme do Scorsese da década de 90 que não teve nenhuma indicação ao Oscar. Todos os filmes do Scorsese na década de 90 teve indicação ao Oscar, menos Vivendo no Limite, que eu acho um absurdo. É um filmaço, cara. Só dando um pulo pra frente, só pra gente ver, é o díptico, né? Need for Speed, do Nicolas Cage, que é o Vivendo no Limite 60 segundos, né? Que é o Need for Speed do Nicolas Cage. Assim, no caso, Vivendo no Limite é correndo com ambulância, né? Que é muito tenso, é um filme que o Nicolas Cage tá muito bem. Novamente, é uma exploração dos limites de um personagem que simplesmente não consegue dormir ao ponto de simplesmente alucinar com as pessoas que morreram sob a mão dele como paramédico, né? Então, assim, é outro filme que acho que dialoga em certo ponto, até com aquele o Estranho Vampiro, assim, que é pegando um personagem e extraindo dele o limite dele. E outros personagens muito bons, tem o Vince como é o nome dele, cara? Ving Rhames. Ving Rhames, exatamente, tá muito bem no filme. Tem vários atores que são coadjuvantes ao Nicolas Cage, e há momentos do filme que o próprio Nicolas Cage é coadjuvante da trama, né? Ele deixa um pouquinho de espaço para que outros personagens venham a brilhar, e nesse jogo de idas e vindas, né, dos plantões desse personagem, que é esse paramédico, ele tá fora do comum, assim. Eu acho que é um filme subestimado, pouco visto, que entra nas pérolas junto com Não Chame a Polícia, junto com esses filmes que a gente falou anteriormente já, que merecem ser vistos, sabe? Tipo, o Estranho Vampiro, acho que Estranho Vampiro, Não Chame a Polícia, As da Liberdade e Olhos de Serpente também, e o Vivendo no Limite já são alguns filmes aí que, se você quer conhecer um pouco de um Nicolas Cage menos badalado pela grande mídia, eu acho que são filmes que com certeza tem que estar na tua lista. JP e 8mm, na época eu lembro que as pessoas falavam muito que era um filme muito pesado, muito violento, isso afastou um público. O que você acha do filme? E da atuação do Cage? Pesado né? Mas assim, eu acho que, eu não sei se é coisa de eu que assisto muito filme de terror, muito filme bizarrinho, que não acho tão pesado assim. Ele é pesado, eu sei que ele é pesado, mas eu não acho tão pesado. Eu acho que talvez seja dessensibilizar esse tipo de coisa. Mas é um tema muito sensível, né, cara? Ele é sobre filme snuff, filme sobre indústria da, tipo, pornografia amadora, é sobre a Deep Web, antes da Deep Web. É uma doideira esse filme. Eu gostei bastante desse filme, eu lembro de gostar bastante. O Nicolas Cage tá bem, pelo que eu me lembro. Mas o que acho que tinha o Joaquin Phoenix também, né, nesse filme? Tinha o Joaquin Phoenix e o James Gandolfini, que tava na época bombando com os Sopranos. É uma dupla improvável que é legal, o Joaquin Phoenix e o Nicolas Cage nesse filme. Nossa, agora eu tô lembrando, tem umas cenas muito, muito fortes, né, cara? A última cena do Joaquin Phoenix no filme é muito... eu tô lembrando agora. Na minha mente era menos pesado, mas é pesado. Enguiou. Mas é bom filme. Joe Schumacher é bom diretor que faz alguns péssimos filmes às vezes. Fez, né? Deus o tenha. Coitado. Mas ele tinha bons filmes, assim. É aquela coisa, realmente. Ele também ficava nessa gangorra de grandes filmes e porcarias. O último filme dele também foi com o Nicolas Cage, também foi meio que uma desgraça também. Foi, né? Foi Reféns? Foi, né? Reféns. Nossa, é verdade. A gente vai chegar nesse daqui a pouco pra gente poder falar mal. Fiquem tranquilos. Vamos então agora pros anos 2000, porque eu acho que... Vejam se eu tô equivocado ou não. 8mm, 99 fecha talvez um grande momento da carreira do Nicolas Cage? Ou não? Eu acho que o grande Na minha mente fecha o Nome de Família. Fecha 2000. Também. 2000 pra vocês.
Isso. É com Homem de Família. Homem de Família. Então, o que vocês destacam no filme para você? Assim, é do filme do Brett Ratner, eu acho que é assim que se fala, com Don Cheadle, a Tia Leon. O que vocês observam nesse filme? É um filme natalino ali, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele. Vai naquela linha dos filmes do James Stewart, antigamente, A Felicidade Não Se Compra. É nessa linha? É quase um remake, né? Do Felicidade Não Se Compra. Tipo, só que invertido, pelo que eu me lembro, porque as situações nos dois filmes são um inverso a outro. É muito bom. E assim, pra mim, o Homem de Família é muito bom. O PJ eu sei que ele não gosta de filme de Natal. Não Então, gosta? Mas esse eu gosto. Aí. Eu sou contra o Natal, eu odeio o Natal, brincadeira, gente. Pois é. Mas Você não gosta nem de Simplesmente Amor? Não. Mas assim, eu Homem gosto. De Família é melhor que gosto. Simplesmente Amor, hein? Eu gosto de Homem de Família, eu acho um filme legal. PJ assiste filme de terror no Natal. Sim. Não, é porque... Mas assim, eu acho Homem de Família um filme legal. Eu acho que Homens de Família são filmes de Natal, são bons filmes pra fechar ciclos de carreira de atores, pra começar novos ciclos, entendeu? Tipo Macaulay Culkin, fez alguma coisa depois de Esqueceram de Mim? Não fez, entendeu? Não fez por quê? Porque já começou o filme de Natal, começou errado, entendeu? Tinha que ter deixado lá pra ele fazer um Esqueceram de Mim quando tivesse com 75 anos. Mas aí, como ele fez criança, não teve nada. Mas assim, é um fechamento de ciclo muito bom, assim, desses anos 2000, sabe? E eu acho um filme emocionante, eu acho um filme de comédia muito legal. É um filme que não tem um final feliz, assim, é um final meio merda que você fica, porra, né? Eu acho que por isso que eu gosto desse como filme de Natal, assim, porque as pessoas não terminam felizes, assim. E aí eu acho que ele é um filme que é bom, é um bom filme de Natal, meio cru, sabe? É uma comédia meio puxada para um humor mais ácido, uma coisa meio melancólica, né, do personagem, que é um personagem rico, que se torna rico porque escolheu na vida dele se dedicar à profissão em vez de se dedicar àquela namorada que ele tinha anteriormente. Aí, em determinado momento, ele se vê triste, com muito dinheiro, e aí é jogado numa outra linha do tempo, né, em que ele escolheu ficar, na verdade, com a namoradinha e constituir família. Então ele vai aprendendo ali aos trancos e barrancos quais são as verdades. Enfim, exatamente. Você já deve ter visto esse filme 25 mil vezes, né? Todo Natal tem pelo menos 3 desse, com diferentes atores em final de carreira. Então eu acho que o Nicolas Cage, ele tá bem nesse filme. Num filme clichê, ele é um ator fora da curva, assim. Perfeito. Aí ele... vou colocar vou dar uma adiantada aqui, só vocês que quiserem comentar o filme... 60 segundos, hein? Exatamente. Pô, aí, irmão, 60 segundos, o filme que, digamos assim, foi o Velozes e Furiosos. Antes do Velozes e Furiosos chegar, exatamente. Nicolas Cage chegou antes dele. Aí é um filme que devia ter feito uma franquia. Em vez de exatamente. Memphis Rain, o personagem de Nicolas Cage, andou pra que Dominique Toretto corresse, meu amigo. Quer dizer, ele atuou com uma Angelina Jolie antes dela virar embaixadora da ONU, né? Tipo, eu divido a carreira da Angelina Jolie em 2 etapas, a de antes, a rebelde, e a embaixadora da ONU. Tomb Raider e a ONU. Mas a que ganhou o Oscar foi a rebelde, a embaixadora da ONU, tá tentando, mas até agora não ganhou o seu Oscar. Mas esse vocês curtem o filme? Ou já é o Nicolas Cage meio podreiro? Nossa, eu curto pra caralho. Curto e é podreiro. É isso, entendeu? Chega um momento do podcast Nicolas que a gente abraçou o Coronga, sabe? O Coringa, a gente virou demais o Joker, assim, sabe? E disse, cara, tem vezes que é ruim, tem vezes que é bom, e 60 segundos é isso, é esse paradoxo, entendeu? É um filme que ele simplesmente joga pra lá qualquer coisa relacionada ao que a gente entende por física e faz um filme de ação completamente alucinado, sabe? Você tem que roubar não sei quantos carros em uma noite inteira pra salvar seu irmão. E aí, cara, é isso. Às vezes é tudo que a gente quer, entendeu? A gente quer um filme ruim muito bom. Em 60 segundos ele faz isso com maestria, assim. Acho e um filme você, JP? Eu tô olhando a cara do JP, ele tá tipo, vai. Não concordando não é muito. Ruim. Não é ruim. Não fala que é ruim, não é ruim. É bom. É só bom. É bom. É só bom, ele tem elementos muito bizarros. Tem um cara que come sanduíche em cima de uma pessoa morta. Tem a cobra do carro. Que do nada aparece uma cobra. E esse é um problema que eles têm que lidar. Tem os carros com nome de mulher. Muito bom isso. É um filme... como eu disse, realmente ele é melhor que o Velozes e Furiosos 1. E eu não sei como o Velozes e Furiosos virou uma franquia, esse não. Assim, eu sei porque um virou franquia e outro não. Porque só podia ter espaço pra um.
mas que fosse 60 segundos antes, entendeu? Seria melhor. E ele tem, e pra mim, o ponto forte dele é a coisa do gato e rato dele com o policial, que é o Delroy Lindo. Excelente ator. É verdade. Que tem essa relação muito massa nesse filme, que eles ficam um provocando o outro. E o Nicolas Cage tá o ápice do cool nesse filme, Nossa, total. né? Ou Ele- seja, o Ele Nicolas tenta Cage ser o teria... cool. Nesse ele consegue. O Nicolas Cage era o Vin Diesel e o Delroy Lindo era o Paul Walker, né? Oh, man. Forçou. Mas dá pra não? encaixar, vai. A gente inventa. Pra reforçar que foi uma cópia. Pra valorizar o nosso Nicolas Cage. Aí teve Esse é o Capitão filme que Corelli. o Timothy Olyphant fez pra não fazer Velozes e Furiosos, deu mal. Pois Pior. é. Teve o Capitão Corelli. O Capitão Corelli é dirigido pelo John Maiden, que foi o cara que tinha acabado de vencer o Oscar por Shakespeare Apaixonado. Vocês gostam desse filme? Não. Não. Sem graça pra porra. O Nicolas Cage é um soldado do governo. Acho que é do Da um Itália. soldado fascista, né? Italiano, né? Fascista, né? Invadindo a Grécia e tal. Que é por isso que eu não gosto, por exemplo, daquele Tempo de Matar, que eu falei antes, Caio, de 89 também, que ele também faz um soldado fascista, assim. E aí ele, sabe, é pai, é ruim de verdade, assim. Tem uma visão que eu acho ridícula da guerra, né? Dessa coisa do, desculpe por estar, o Kibbe Ferguson, né? Fala naquele Everything is a Remix, né? Sorry about colonialism, né? Tipo, desculpa pelo colonialismo, desculpa por estar colonizando vocês, perdão. Desculpa aí, foi mal, tava sabe? doidão. Foi mal, tava doidão, assim. Tô explorando querer vocês, querendo. desculpa. Foi sem querer querendo, simplesmente apareci aqui com o governo fascista, desculpa. E aí o filme tem muito disso, essas nuancezinhas que eu acho ridículos, assim. Uhum. E tá tudo bem porque ele se apaixona por um local. Tá tudo bem. Que é a Penélope Cruz fazendo uma grega com sotaque horroroso. Né? Inclusive, Tem acho que ela Christian ganhou Bale também, Framboesa né, de assim. Ouro. Christian Bale, caceta, é mesmo, como um revolucionário anarquista. E, tipo, ele é super caricato, assim, sabe? É muito É engraçado, tipo às o vezes. Tony Ramos em Belíssima. Exatamente. Só que eu acho que o Tony Ramos tá melhor. Pior que tá mesmo. Bem, aí depois ele faz o Conto de Natal, que é uma animação que ele dubla, retomando Péssima a parceria com John Woo em Códigos de Guerra. Códigos de Isso aí Guerra. já bem inferior, né, ao Outra Face. Ou vocês gostam? mas é legal ainda. Ainda gosto. Ele É um filme de ele guerra, né, filme- John Woo. É, Sim. a história dele é massa. É e menos é- carismático do que o Outra Face, com certeza. E eu enfatizo, né? Ele é um filme de guerra, né? Então ele é coletivo. Tem muita cena aberta, muita cena de tropa. Enquanto a Outra Face eram conflitos mais locais, duas pessoas atirando entre si. Aqui é tiro, bomba, explosão e gritaria, né? Aí ele vai, em 2002 também, ele dirige, né, que é o Sony, o Amante, que tem o James Franco de protagonista. O que vocês acham Nicolas Cage na direção? Eu acho ele Eu tão acho que bom ele- que foi o único filme que ele fez até agora como diretor. Eu acho que Bom, o mundo Martins, precisa de mais Nicolas Cage como diretor, porque a primeira vez não valeu. Porque foi muito ruim. Esse filme é muito ruim. James Franco Esse não é um dos ajuda em piores- nada. Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. É horroroso. Esse James Franco, ele faz um gigolô, né? Gigolô que tá traumatizado e tá querendo sair dessa vida, assim. E o James Franco... Aí o ator, o personagem, ele precisa de drama, né? Aí ele bota o James Franco, né? E já deu errado aí, de cara, né? Ele aparece no filme, né? Bichinho. Ele aparece, aparece. o Nicolas Cage, no filme, como Acid Yellow, que é um traficante lá. Aparece muito doidão. Com Mas é isso, prótese gente, de nariz. Exato. É um filme que... completamente passável, assim, não merece ser visto, e eu gostaria muito que ele tentasse ser diretor novamente pra gente poder ver, né, porque essa primeira vez, como o JP realmente falou, e não valeu. Mas como é que é aquela frase? Uma vez não... Uma vez Só não uma vale, vez uma vez é nunca. Pronto, é isso aí. Tomara, então, que Exatamente. ele dirija o próximo filme dele, tomara que seja melhor. Aí, então, e aí é uma coisa assim, esse bobear ainda vai pro Oscar, porque o Oscar tem essas manias, o ator que estreia na direção ganha o Oscar da categoria, foi assim com o Robert Redford e com o Kevin Costner. Então, quem sabe Nicolas Cage ganha seu segundo Oscar como diretor, em cima do Scorsese, né? Viajando aqui, tudo bem. Seria perfeito. A adaptação, Charlie Kaufman, ele interpreta o Charlie Kaufman, Donald Kaufman, indicado ao Oscar, indicado ao Globo de Ouro. Vou já aqui perguntar para vocês, é a melhor atuação da carreira dele? É a atuação favorita de vocês ou não?
Eu sei que é o filme PJ favorito do não Jota. viu, né? PJ não Já viu, vi, né? Jota, já vi antes do Nicolas. Eu vi antes do Opa. Nicolas, vi. E gosto muito, gosto pra caralho. Acho um filmaço. Acho que ele tá fora do comum, assim. Eu não sei dizer se é a melhor atuação dele, porque não tá fresco na minha memória. Porque pra mim, eu acho, pra mim a melhor atuação dele é Pig. E Só que a outra face não, desculpa, no adaptação são dois personagens, né? E tipo, dois personagens bem diferentes entre si, e um completa o outro, e é um trabalho foda que ele faz ali, que também tem muito do roteiro, né? Pra mim. Tem muito roteiro e direção. Eu realmente não sei se é a melhor dele, mas é um filmaço, um filmão, assim. Ele ficou muito, muito gravado na minha memória. Até pouco tempo ele era o melhor filme, o meu filme favorito do Nicolas Cage. Até pouco tempo eu digo, mas eu não lembro qual que eu escolhi como o melhor, né? Realmente minha memória não tá tão boa assim. Mas é um filmão. Eu lembro de ter visto, e ele é um filme muito metalinguístico, né? Um filme que fala sobre fazer filmes, né? O filme, no final das contas, é o Charles Kaufman pirando sobre o ter que adaptar um filme, né? E o filme se chama Adaptação. Então é um filme metalinguístico o tempo inteiro. E ele cria esse personagem que é o irmão gêmeo do Donald, do Charlie Kaufman, né? Que é o personagem que o Nicolas Cage faz. Então, assim, é um filme que tem muitas camadas, e eu acho que é uma coisa muito comum isso, Caio. Acho que existem poucos filmes em que você olha, assim, que o Nicolas Cage se destacou, por exemplo. Que você olha esse filme e diz, cara, podia ser outro ator no lugar do Nicolas Cage. E aqui é um deles. Eu não sei te dizer que outro ator encaixaria com a proposta bizarra de adaptação, assim. Eu não sei dizer, real. Porque o Nicolas Cage, ele vai e faz tão bem, sabe? Esses dois personagens de uma forma muito alucinada que eu digo, cara, quem poderia estar no lugar do Nicolas Cage nesse filme? Eu confesso. Não sei. Não sei dizer. Porque é um filme que se encaixa tão bem com a proposta do Nicolas Cage, com a ideia que o Nicolas Cage faz de atuação, né? Que é uma atuação muito própria, que eu acho que não tem pra onde fugir, sabe? Sim, ele tá excelente, assim, acho uma atuação brilhante. E ele só deu azar no Oscar de 2003, né? Cerimônia realizada em 2003, porque em melhor ator tinha ali o Adrian Brody, que fez o papel da vida dele, um pianista. Tinha o Daniel Day-Lewis, que era o segundo nome mais forte por Gangues de Nova York. Porque esse trabalho é, para mim, eu assim, ainda que eu goste muito do Adrian Brody, eu ficaria com o Nicolas Cage, daria esse segundo Oscar para ele. É uma atuação assim que eu lembro de ter assistido a primeira vez e ficado impactado. Aí também, além da atuação, né, tem também toda a transformação física dele, e acho impressionante. Enfim, uma pena que o Oscar é o tipo de papel que o Oscar jamais, eu acho, daria uma premiação, pelo menos indicado ele foi. Desse filme, se não me engano, o coadjuvante ganhou, né? O Chris Cooper, eu acho. Chris Cooper venceu. O Chris Cooper acabou levando o prêmio de melhor ator coadjuvante. Você não gosta, não, do... Não, o Nicolas Cage não ganhar, né? O eu acho absurdo o Nicolas Cage não ganhar. Devia ganhar 2, um pra cada personagem. Tipo os 7 anões. No roteiro, inclusive, foi indicado... No roteiro, os dois personagens dele, né? Eu esqueci o Kaufman, os dois Kaufman. O Donald e o Charlie Kaufman, exatamente. O Donald, que é uma pessoa que não existe, foi indicada a melhor roteiro. Roteiro adaptado, e perdeu de novo também pro pianista, né? Uma pena, mas paciência. E aí ele faz um filme em 2003, no ano seguinte à adaptação, que para mim é o último grande filme do Ridley Scott, que é Os Vigaristas. Eu até gosto de Perdido em Marte, mas Os Vigaristas eu acho que é o Ridley Scott no auge, assim, aquele tipo de filme. É uma comédia, tem um pouquinho de drama, um filme é uma mistura, e o Nicolas Cage tá ótimo, né? Tá demais. Ele quem é outro ator? Deixa eu abrir aqui. É o Sam Rockwell. Sam Rockwell. Eles estão muito bem, estão muito bom, é um casal muito bom, com muita química. Eles dois, assim, eu acho que eles interagem muito bem. É um filme que ele é todo redondinho, né, cara? Você não consegue tirar uma coisa do filme. Assim, você termina de ver o filme, né? Até, demais. Se você for pegar os outros filmes do Ridley Scott, né, que são sempre gigantescos, esse aqui é super mínimo, conciso, né? E assim, é um filme que ele é todo redondinho. Você termina de ver, você diz, cara, eu não perdi nenhum segundo desse filme. Todo ele tá bem... Tudo nele tá bem arquitetado e bem organizado, assim. E a atuação do Nicolas Cage tá muito bem, né? Ele é engraçado, ele é um vigarista que ele tem toque, né?
Ele tem transtorno obsessivo compulsivo. E aí ele tenta dar golpes nas pessoas enquanto ele tá lutando contra esse toque, assim. É muito estranho, muito difícil, e é um baita filme também. E é um filme que a gente compra muito o drama dele de ter uma filha e não ter uma filha ao mesmo tempo. E quando é foda falar, tem um tal plot twist que você fica chocado junto dele, é muito bom. Tá aí outro filme pra lista de filmes que você provavelmente não viu do Nicolas Cage, deve ver. E é engraçado, eu tava pensando aqui, né? Eu falei que é um filme subestimado do Ridley Scott, e ele, assim como é o Vivendo no Limite do Scorsese, né? São dois filmes que as pessoas, quando batem o olho, falam: tem esse filme, esquecem, passa. São duas ótimas produções, infelizmente, que as pessoas não assistem. Vamos pra Lenda do Tesouro Perdido, que vocês acham que é tipo é uma série que poderia ter rendido mais? Aí eu pego todos os filmes da franquia, ou ela rendeu aquilo que ela poderia, assim? O que vocês acham? E o Nicolas Cage naquele papel meio Harrison Ford, de aventureiro, como é que... Ele caiu bem nesse papel, nesse tipo de personagem? Acho que sim. Rendia mais, né? Mas muito problema de produção e não rolou. Mas eu acho que rendia mais, sim. Apesar de, acho que o diretor é meio marromeno. O Jerry Bruckheimer realmente é sobrado uns troquinhos ali dos filmes do Piratas do Caribe, né? Aí ele quis gastar num outro filme, aí ele gastou nesse filme, assim. Então ele tem muita cara de filme que parece coisa do Chapolin, assim, sabe? Tipo as coisas feitas de isopor, sabe? As coisas meio pintadas na parede, assim, as coisas meio estranhas, assim. Mas eu acho um filme de orçamento baixo em relação a outros grandes filmes que o Jerry Bruckheimer deu dinheiro, né? Inclusive o Hitmaker, né? Jerry Bruckheimer, onde ele bota o dinheiro da sucesso. E eu acho um filme bem, bem charmoso, ó, cara. Não vou mentir pra gente, não. Assim, eu acho um filme charmoso, eu acho um filme... É um filme besta, engraçadíssimo, assim, sabe? Que dá pra você assistir e te entusiasmar, assim, né? Tem uma brincadeira engraçada, tem uma moça que aparece muito no podcast Nicolas, que é a Jéssica Reinaldo. Um beijo pra Jéssica, que é uma queridíssima amiga que pesquisa sobre cinema de terror. E ela fala, né, que o filme que fez ela querer estudar história, que foi a faculdade que ela fez, foi Lenda do Tesouro Perdido. Assim, então acho que esse filme tem essa característica, sabe? De ser um filme encantador. Assim, você vê, é bobo, é besta... e tal, e aí o cara quer roubar a declaração de dependência, assim. Pô, é isso, entendeu? Precisa de mais alguma coisa? Não precisa, entendeu? Precisa ser um 11 Homens no Segredo. Qual é o eu não sei nem quantos filmes tem desse, que eu já perdi a conta, assim. Mas qual é aquele que tem um segredo que é no olho, acho que na nota do dólar, alguma coisa assim do tipo, vocês lembram? Eu acho que é no 1. É o primeiro? Acho que acho que é no 1. Isso achei uma das revelações mais bizarras que eu já vi. Como é que a pessoa chegou nessa ideia, eu não sei. Código da Vinci é de Código da Vinci, meu amigo. É verdade. Também, e só tem dois dessa maluco, série. Apesar de parecer mais, só tem dois. Pois é. Tem dois. Só que tem o Aprendiz do Feiticeiro, que é do mesmo diretor, que também com o Nicolas Cage. Que... Aprendiz de Feiticeiro. É agora legal. Você provou... Não, vocês provaram que vocês são super conhecedores, porque eu realmente nem lembrava que eles existiam. Senhor das Armas, gente. Senhor das Armas esse filme é aquele que eu fui no cinema assistir, eu não esperava nada. E de repente me reparei... Entregou tudo. Exatamente. E você? Cara, é o meu favorito do Nicolas Cage. Esse é o meu favorito. Assisti muito recentemente, inclusive pra gravar um Nicolas. E eu garanto, é o meu favorito. O próximo episódio que vai sair do podcast Nicolas é sobre o Senhor das Armas. Exatamente. E eu comprovei que é meu favorito, assim, porque até então era Pig, né? Que eu tinha assistido recentemente e é arrebatador, assim. Mas Senhor das Armas realmente é um filmaço, ele é muito icônico. Eu chamo ele de filme tese, assim, né? Porque ele tem uma tese, ele tem uma discussão sobre venda de armas, né? E o tráfico de armas internacional. Ele transforma essas informações, esses dados, esses gráficos em uma narrativa muito concisa e muito simbólica, assim. É um filme que é muito pé no chão, mas ainda assim ele é muito simbólico. Você tem várias cenas ali de fotografia que você olha e diz, cara, essa cena não quer dizer só isso, entendeu? Tem uma simbologia por trás, tem uma semiótica por trás que eu acho muito bonita, assim. É um filme que mexeu muito comigo e eu acho Senhor das Armas um grande filme com um grande Nicolas Cage. Ele de Yuri Orlov, né? Ele é uma das grandes atuações do Nicolas Cage. É um filme que, querendo ou não, dialoga muito com o mundo de hoje, né? O Yuri Orlov é ucraniano, né? E aí o filme se passa ali na queda do Muro de Berlim, do desfacelamento da União Soviética. Então é um filme que
você assiste e aprende muita coisa e aprende também sobre o mundo de hoje, assim, não deixa de ser. E eu acho a cena inicial e a que encerra o filme, né, assim, a construção delas fabulosa, né, que é aquele mar de balas. cápsulas, né, de balas, enfim, sensacional. incrível. JP, você pode adiantar algum spoiler do que vai ter nessa podcast do Senhor das Armas? A gente elogiando o filme o tempo todo e discutindo sobre indústria bélica e outras coisas que matam pessoas. E em resumo, tudo é culpa dos Estados Unidos. Perfeito. E é o seguinte, então, só para dizer, o link do podcast Nicolas está na descrição, todos os links dos meninos tá tudo também na descrição aqui no YouTube, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Eu vou adiantar aqui, porque aí a gente começa tem o Sol de Cada Manhã. Vocês querem falar alguma coisa do filme? Senão eu já passo pro próximo. Pode, muito bom. Eu gosto. Eu gosto. Gosto pra caramba. Outro filme bad vibe que eu dou maior valor. Mas aquela bad vibe gostosa. Aquela bad vibe raiz, bad vibe várzea, bad vibes pé descalço. É meio tristinho, mas dá pra ver, né? Tá tranquilo. Dá demais. Bem, vou juntar aqui alguns filmes. Eu quero que vocês escolham aquele que vocês têm um guilt pleasure, ou que vocês gostam muito e vocês acham injustiçado, que as pessoas às vezes detonam. Vou pegar aqui alguns filmes que o Nicolas Cage fez e falar para vocês aqui. O Sacrifício, que é um remake de um terror dos anos 70, se não me engano. As Torres Gêmeas, que é um filme que ele fez com Oliver Stone, ainda no meio de 5 anos depois da queda do atentado ao World Trade Center, mas que é um filme bastante discutível. O Vidente, que daqui a pouco eu falo a reação do sujeito na sala de cinema que eu estava. Motoqueiro Fantasma, Perigo em Bangkok. E é isso. Qual desses, assim, o que tá no Guilty Pleasure? Ou só tem bomba mesmo? Tem algum filme que merece ser resgatado? JP, eu vou começar com o JP, que ele tem umas caras muito boas, assim, ele tipo fica assim pensando, reflexivo, assim, tipo, meu Deus, o que eu vou salvar? Desses aí que você falou, o Motoqueiro Fantasma é o melhor deles. Melhor deles. Daí você tira. Pois é. Motoqueiro Fantasma é basicamente um filme do MCU. E, tipo, eu gosto do MCU, eles são bem mais ou menos, geralmente. E o Motoqueiro Fantasma é bem mais ou menos um pouquinho pior do que o padrão da Marvel. Agora os outros aí, quais foram? O Vidente, o Sacrifício... Torre Gêmeas. Perigo em Bangkok. Torre Gêmeas. Bangkok é imperdoável. Perigo em Bangkok. Principalmente. O Sacrifício é engraçado. Você vê achando graça. Ele se leva a sério demais. As Torres Gêmeas é um draminha mela cueca que é interessante, assim, é legal, legalzinho. Nada demais. Agora, Perigo em Bangkok, bicho. Eu cometi o erro de ver esse filme e ver o... Antes dele, o original. Esse é um remake, né? Eu vi o original também, que é tão ruim quanto, de maneiras diferentes. É incrível o que os mesmos diretores conseguiram fazer. É incrível as nuances da ruindade, né, JP? Quantas nuances tem, né? É tipo uma cebola de ruindade, né? Várias camadas. Os mesmos diretores fizeram o mesmo filme 2 vezes e conseguiram fazer 2 filmes diferentes muito ruins. Parabéns aí a consistência. E você, PJ? Salva algum? Ou vai na linha do JP, Motoqueiro Fantasma é o melhor? O Motoqueiro Fantasma é o melhor, ele é de 1 ano antes do Homem de Ferro, né, que é o filme que começa, que a gente entende hoje como Marvel Cinematic Universe, né, mas é o melhor desses aí que tu falou. Eu gosto de Torres Gêmeas também, eu acho uma atuação muito minimalista, né, porque basicamente grande parte do filme é ele e o outro ator, que novamente eu esqueci o nome, que é Afonso Penha, eu acho? Afonso Penha? Não. De qual filme? É o rapaz que faz... Michael Penha, obrigado. São eles embaixo de escombros, né? São esses 2 atores mais da metade do filme debaixo de escombros. Então é uma atuação muito minimalista que demonstra um Nicolas Cage muito bom. Assim, porque ele tem que fazer o máximo com o mínimo, né? Então ele tá muito bem no filme. Ele e o Michael Penha estão muito bem no filme. Então, mas aí eu queria pontuar uma coisa que tu não falou, Caio. Qual? Que é a atuação dele em Lucas, o Intruso no Formigueiro, sim. e Força G. Que aí tem uma nuance do Nicolas Cage que a gente não falou até agora, que é o Nicolas Cage, ator de voz. Que ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, assim, quando ele tá com vontade, ele faz um trabalho muito bom. Dos filmes que eu vi que ele é ator de voz, eu acho que o único que eu não gostei, eu acho que o JP também não gostou, foi o Astro Boy. Que ele realmente parece estar fazendo com preguiça. Mas todos os outros, assim, né, cara, eu acho que ele tá muito bem. Ele com Força G, Speckles, que ele faz uma toupeira, né? Ele tá muito bem na voz, assim. Como o Lucas, que ele faz Zoc, que é uma espécie de formiga
xamã, druida. É incrível como ele tá bem, assim, ele faz um par com uma personagem que é dublada pela Julia Roberts, inclusive. Então, assim, ele como ator de voz, ele é muito bem. E aí perceba que eu fugi sorrateiramente da tua pergunta, porque eu não quero falar sobre os outros filmes. O Sacrifício tem o Nicolas Cage vestido de urso andando de bicicleta, gente. É maravilhoso. Não tem como o filme dele ser ruim, não. E o Vidente? Vocês não falaram nada do Vidente. Eu vou contar aqui a história. Eu tava no Traga cinema, sua história, por favor. E não sei se é tão interessante. Eu não sou tão bom pra contar a história como vocês, mas vou tentar aqui. Eu tava assistindo o Vidente, e é aquele suspensezinho que você vai assistindo até o final, e todo mundo tava lá entretido no filme, e tem a revelação, né? Quando acaba o filme, e acaba com a revelação acontecendo ali, né? Vem um senhor que tá perto de mim, ele... Puta que pariu, é pra isso que eu paguei esta merda? Eu quero meu dinheiro de volta. Ele soltou, mas ele falou alto, ele não teve, tipo, inibição nenhuma, ele estava completamente indignado. Eu não vi se ele pediu o dinheiro na bilheteria de volta, mas causou algum tipo de revolta ou vocês já imaginavam que aquele final pudesse acontecer? Gente, aquele cabelo dele já entrega tudo, né? O filme não vai ser legal. O final ele com a Jessica Biel. O final não me impactou muito mais que o resto do filme, não. No final eu tava quase dormindo. Eu lembro perfeitamente que eu dormi durante esse filme. Porque eu achei ele chato, ele não é legal. É muito filme ação de mãe. Uhum. Não sei, não curti, não. Eu não gostei dele. Mas também não me marcou. A única coisa que me marcou é aquela cena que ele fala assim: nossa, ele olha pra você como meu irmão olha pra namorada dele. Ele tava fazendo aquela. Eva Mendes, eu falei Jessica Biel, não. Eva Mendes. Jessica Biel. Repetindo. É Jessica Biel? É, verdade. Jessica Biel é no Vice Frenético. Ele repete. Eva Mendes no Vice Frenético. Eva Mendes no Vice Frenético, Jessica Biel no. Sim, é verdade. Jessica Biel. Tem a Juliane Moore, o filme. Também. Porra, mesmo. Caceta. Verdade. Exatamente. Juliane Moore também é chegada numa bomba, né? Agora, já que vocês falaram, assim, e os cabelos do Nicolas Cage, o que vocês dizem sobre o cabelo do Nicolas Cage, a evolução deste cabelo, o que o cabelo representa na carreira do Nicolas Cage? Vocês já chegaram a dissertar sobre isso? Sem dúvida. Tem uma categoria de melhor cabelo no Gaiola de Ouro. Ah, sim. O cabelo é o que a gente chama de cabelo narrativo do Nicolas Cage. Que não tem exatamente uma evolução, mas tem uma adaptabilidade muito boa. Ele muda para o que precisa ser. E sempre ele é a coisa certa. O cabelo ajuda a contar a história. Ruim, então é um cabelo muito ruim. Coisa assim. O cabelo dele é narrativo, ele é mise-en-scène. Vocês, pelo cabelo do Nicolas Cage, vocês acham que... Vocês identificam se ele tá num filme bom ou ruim? Total, sim. Dá pra chutar. Dá demais. Cabelo muito grande é estilo o Imperador Jiu-Jitsu, é ruim. Cabelo em que ele tá calvo até metade da cabeça e tem um mullet. Eu não entendo como uma pessoa pode ter mullet calvo, assim. É uma coisa que é meio difícil pra eu entender. Aí você já sabe que é uma parada meio... Os filmes que são muito parecidos, tipo Vidente, Presságio, Perigo em Bangkok e Sacrifício. São filmes que parecem muito, assim, dialogam muito entre si. Até o Apocalipse também, que é um filme mais pra frente. Aí ele tá de careca de mullet. Cabelo bonito? Opa, pode ser que venha coisa boa por aí, entendeu? Cabelo ali na brilhantina e tal. Agora, uma coisa que a gente não viu até hoje, que ele vai fazer filmes agora, é de careca. Importante. Sim. Que é o cabelo antinarrativo, né? Que a gente vai ver, que é o não ter cabelo. O não cabelo narrativo. E aí ele vai fazer filmes agora careca, e é isso a gente não viu ainda até hoje. E eu estou muito... Porque ele tem umas entradas, né? Ele já vem se preparando para esse personagem, né? Ele tem entrada que é quase saída já. Já tá dando a volta, né, Jota? Exatamente. Mas aí o Butcher's Crossing, que é o filme, é um dos filmes que ele gravou há pouco tempo, vem com ele carecaço. E estamos na expectativa só por causa disso. Perfeito. Gente, vamos então falar aqui de 2009. 2009 até que eu acho que foi um ano interessante. Além do Força G, né, que você falou, teve Vício Frenético, que é um filme com Werner Herzog, e para mim um filme que eu adoro, que eu fui esperando já uma bomba, que é o Presságio. O que vocês acham? Vocês gostam do Presságio ou não? Eu gosto. Eu também não gosto do Terceiro Ato. Bem legal. Não nego.
Ah, você não gosta? Eu adoro aqueles... Do terceiro ato. Eu não gosto daquele finalzinho. Mas eu gosto do filme. Eu acho o resto do filme bem legal. É intrigante o filme, acho ele bem intrigante, assim. O terceiro ato eu acho mais fraco, eu acho ele meio. Não sei, é esquisito. Mas é bom o filme. Principalmente as cenas de desastre são excelentes. Sim. Aquela do avião é incrível. A do avião e a do trem, que ninguém lembra do trem também, que é muito boa. É muito, muito impactante. É que a do avião é uma coisa assim, é impressionante. É como se você estivesse assistindo um acidente real, né? Porque a forma tem um quê de como plano sequência, né? Exato. Né? E acontece de uma maneira que você não espera. É o ápice do filme. É um filmaço. Bem, depois temos Kick-Ass. O que vocês acham? Tipo, foi um filme surpreendente que na época, né? Tipo, acho que quando estreou, ninguém tava dando muita atenção. A Marvel já tava tentando ali emplacar o seu universo. De repente chega um filme que é completamente fora da caixinha pro que depois se padronizou. E ele tá ótimo, né? Ou não? Eu acho ele tá ótimo. Bem. Ele como Big Daddy, né? O Batman dele, né? Ele ali tem o Batman, o seu Robin, né? Que é a Chloe Moretz, como a Hit Girl. Eu gosto muito do quadrinho, acho. Apesar de eu gostar mais do filme, porque é aquela coisa meio cínica do Mark Millar, né? De vez em quando você vai se tornando um pouquinho mais velho, você acha um pouquinho sacal, assim. Putz, nossa, outro quadrinho cínico. Nossa, outro quadrinho cínico. Nossa, muita violência. Que legal. Aí o filme, ele pega a melhor parte disso tudo, desse cinismo do Mark Millar, e faz uma comédia bem legal, assim, em que o Nicolas Cage se encaixa como uma luva, né? Aquela cena dele, a relação dele com a Hit Girl é muito legal, de pai e filho, sabe? É um pai completamente psycho, uma filha mais psycho ainda. E aí, nesse filme, eu acho que ele tá... É a atuação de Batman que ele queria entregar e que ele conseguiu entregar muito bem, assim. Perfeito. Vou agora também fazer a mesma coisa que eu fiz ainda há pouco. Vou adiantar aqui. Vou colocar vários filmes. Me digam se algum se salva, tá bom? E o que vocês viram. Perfeitamente. O Aprendiz de Feiticeiro, O Pacto, Reféns. Esse filme é maravilhoso. Fúria sobre Rodas, Caça às Bruxas, O Resgate, Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. Agora a bomba é com vocês. Algum se salva, algum é o melhor. Até que tem a melhor nisso aí. E vocês... E qual é o pior, assim, que vocês falam, putz, não dá, mano. A gente gosta do cara, mas tá difícil. O melhor, Fúria sobre Rodas. Sem dúvida. Eu gosto também. Eu vou discordar do Jota, mas eu acho o Fúria sobre Rodas muito bom. Não, falei que é o melhor. Fúria sobre Rodas é o começo do cinema 3D, cara, assim, quando o 3D tava bombante, não o começo não, mas a onda do cinema 3D tava bombando, e é um filme que é feito pra isso, assim, tem umas cenas de ações muito pitorescas, assim. Mas pra mim, dessas aí que você colocou, meu favorito, apesar de não ser um grande filme, é o Aprendiz de Feiticeiro. Eu acho um filme muito bonito. É um filme com efeitos visuais fantásticos, assim, que o Nicolas Cage também, pra mim, é a melhor coisa do filme. É o que tá bem, assim, porque eu nem lembro quem era o protagonista, eu acho o protagonista muito ruim. Jay Baruchel. Pronto. Mas eu acho que é isso. Eu gosto muito do Aprendiz de Feiticeiro, e eu acho que ali no segundo lugar, bem pertinho, Fúria sobre Rodas, que é um filme que mistura carros, violência, mulherio e satanagem. E o pior, vocês estão só falando do bom, eu quero saber também, né? Eu acho que quem tá escutando, qual é a desses aí o mais difícil? E aí, Jota? Foda é que Reféns ou Motoqueiro Fantasma? Essa leva aí é muito vagabundo. Eu acho que é Reféns, cara. Reféns? Motoqueiro Fantasma tem ação, né? Motoqueiro Fantasma tem ação. Não, eu vou de pior o Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança. É um filme que Motoqueiro Fantasma tem o trator pegando fogo, já é alguma coisa. Reféns, cara, né? Reféns não tem isso. Mas é porque eu acho que o Espírito da Vingança, eu acho que é um dos piores filmes do Nicolas Cage e um dos piores filmes do Idris Elba também. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele é um filme desgracento pra dois atores, então eu acho que o estrago foi maior, mas Reféns não tá muito longe não, viu? Porque é péssimo pro Nicolas Cage e pra Nicole Kidman, né? E isso que me deixa mais triste, né? Porque tinha um elenco ali interessante, mas o filme é uma desgraça. Agora também, menção honrosa aqui dos piores aqui pra Caça às Bruxas. Nossa, esse aí é... Esse eu assisti no cinema, dei um crédito, mas não rolou. 2013, gente, ele faz Joe, que é um filme que até foi bem recebido. Eu acho que o pessoal já estava até, como eu falei, estava nessa fase meio já de muitos filmes e muitas vezes filmes ruins. E Joe chega meio para dar um alento, assim, pelo menos para a crítica. O que vocês acham? Gostam do trabalho dele? O que traz de diferente em relação ao que ele estava fazendo naquele momento?
O PJ Eu que gosto gostou muito de desse Joe. filme, Jota. Tu não gosta muito, né, Jota? Tu acha Eu gosto, ele... mas acho que tu gostou mais. Eu gostei pra caramba, porque acho que a gente até falou disso aí, o Rude, na edição. Que é um filme que o Nicolas Cage parece que não se esforça pra ser um bom ator, sabe? Ele tá fazendo uma atuação muito comedida, ele não exagera em nenhum momento, o que a gente costuma dizer. Só que sabe quando você pega assim um jogo que um Lionel Messi tá inspirado, que ele faz coisas maravilhosas sem simplesmente nem suar uma gota de suor? Eu acho que é o Nicolas Cage nesse filme, assim, ele faz uma atuação muito marcante, como o Joe, né? O nome do filme, ele é o homônimo, né, do personagem. E ele faz uma atuação fantástica, sem esforço, assim. É o que eu sinto, sabe? Ele tá pedalando com as duas mãos nas costas, assim. E ele tá muito bem nesse filme. Eu acho um baita filme. É curioso, né? Eu acho que isso é uma coisa que é legal de grandes atores, né? Eles podem estar fazendo vários filmes ruins e tal, mas bastou um papel bom, o cara pega, e às vezes ele pode fazer essa coisa, né? Ele pode ser o cara super histriônico, né? Do overacting que muitas vezes ele tem, mas também se você fala, seja mais contido, você pode até perceber que ele está fazendo um esforço muito grande para não explodir. Mas ele consegue, eu acho que o Nicolas Cage ele tem esse equilíbrio, né? É por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas ficam assim, chateadas com ele, que eles, poxa, ele tem às vezes tanto para dar e às vezes ele fica nesses filmes, mas eu acho que também, enfim, senão ele também não seria o Nicolas Cage que a gente gosta, que virou uma lenda já, e que vocês fazem podcast também de vocês, né? Vamos então passar aqui, Sangue no Gelo, algo a dar, assim, de Tem um 50 Cent tem um 50 Cent de mullet. Acho que é a coisa mais marcante de um filme que se passa no Alasca, né, e que é um Nicolas Cage correndo atrás de um John Cusack serial killer, né. Então, Filme muito bad vibe. É um filme bad vibe, triste, tem uma a menina que é Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens, tem a High School Musical completamente triste. Mas é um filme surpreendentemente legal, né? Assim. Eu gostei, achei interessante. E aí, quando tu vai falar agora, tipo, vamos fazer uma sequência aqui, né? Teve Apocalipse, né? Isso filme crente, clássico, né? Imperador, filme muito ruim, com Darth Vader lá. Tem Fúria, que é muito ruim também. Regresso do Mal, que é engraçado de ruim. Fator de Risco, que é ruim. Vingança ao Anoitecer, que é ruim. E tem A Sacada, que eu acho massa. Que é ele com o Frodo, né? Com Elijah Wood. Exato. Que é o primeiro contato deles dois, que depois vão fazer filmes muito bons, assim, o Mandy, por exemplo, que é um filme que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é essa retomada do Nicolas Cage na contemporaneidade, assim, mais novo. É um filme que, salvo engano, é produzido pelo Elijah Wood, assim. Então ali começa uma amizade interessantíssima e estranha. Então, só pra já falar uma coisa, né, Caio, que eu tinha falado no off, essa sequência de filmes que o Nicolas Cage faz, né, Homens de Coragem, que é ruim, Arsenal, que é muito ruim, História de Vingança, que é muito ruim, ele é perpassado por obras que são pérolas, assim, que são escondidas debaixo dessa lama, que são esses filmes ruins que ele faz. Ele nunca... isso é uma tecla que a gente bate muito no podcast, Nicolas. Nicolas Cage nunca deixou de fazer filme bom. A diferença é porque teve um período que ele fez muito mais filmes ruins do que bons, mas os bons estão lá, sabe? No meio dessas coisinhas ruins, assim. Sacada é um filme, por exemplo, que eu realmente gosto, assim. Não sei se o JP gosta e tal, mas é um filme que me surpreendeu positivamente nessa relação dele com o personagem do Elijah Wood, né? Tem Eu, Deus e Bin Laden, que é uma comédia engraçadíssima, assim, que é basicamente ele interpretando uma história real de um cara que um belo dia decidiu ir até o Afeganistão e matar o Bin Laden com uma katana, assim. E aí não tem ator pra fazer melhor do que o Nicolas Cage, esse personagem, né? Então, assim, Mom and Daddy, Mãe e Pai, de 2017, né? Que é um filme completamente Lucy Crazy, assim, é um filme doido, onde os pais e mães têm uma doença e querem matar os próprios filhos, assim. E aí é um filme apocalíptico, assim, muito insano, em que o Nicolas Cage está completamente louco junto com a Selma Blair, né? Então, assim, repito, tem muito filme ruim? Tem. Bastante, não nego. Mas no meio dessa lama tem umas pérolas muito interessantes, assim, que merecem ser vistas, eu acho, sabe? Sim. Bem, vamos então, já deu uma boa adiantada aqui, vamos para Mandy. E ele também junto já com A Cor que Caiu do Espaço e o Pig, para vocês falarem um pouco, que são filmes que colocaram assim de volta, né, o
o Nicolas Cage, são filmes até com essa aura cult, que devolveu a ele uma força no cinema, né? Pig até, ele chegou perto de ser indicado ao Oscar. Como é que vocês observam esse momento da carreira dele, que ele tá virando cult, e daqui a pouco a gente vai falar também dele ele tirando graça de si mesmo. JP, você que é fã de Pig, queria que você falasse um pouquinho. Pig, o pessoal fala que é o retorno do Nicolas Cage, né? Só que é injusto falar isso, porque quando a gente, como o PJ bem observou antes, ele nunca foi embora. Ele só que foi acho que pela distribuidora, né, teve muito hype em cima desse filme. E também por causa da sinopse, que o pessoal achava que ia ser um John Wick. Do Nicolas Cage, só que trocando o cachorro pelo porco, né? Só que acaba que ele é um filme mais parecido com o Joe, que é um filme mais comedido, assim, um personagem muito mais dramático, não é nada de ação, tem cena de ação, mas que não é um John Wick, é só uma coisa que aconteceu na vida do cara naquela jornada de procurar o porco que foi sequestrado. E tem essa premissa também que chama a atenção, né? O cara que vai atrás da porca farejadora de trufas. E ele tá muito, muito bem nesse filme. É bem diferente dos últimos papéis dele dessa época também, né? É mais. Ele fala que é um retorno aos dramas indies, como ele gostava de fazer antigamente, que é o que a gente via antes dos anos 97, mais ou menos. Que é a coisa que deu o Oscar a ele, né? E pra mim, a melhor atuação dele, assim. Não com folga, porque ele tem muito filme bom, mas dos últimos tempos, com certeza é a melhor, e da minha memória é a melhor. Pronto, o Jota já falou uma coisa boa aí. Meu filme favorito do Nicolas Cage é Senhor das Armas, mas a melhor atuação do Nicolas Cage é em Pig, pra mim também. Assim, eu acho que é o filme que ele tá no ápice, assim. Mandy, eu acho que foi muito sagaz, Caio, em colocar essa linha, porque eu acho que Mandy é o que consolida de fato esse retorno de Nicolas Cage pro cult, né? Como você falou. Teve uma entrevista que ele fez recentemente pra GQ, né? A revista, né? Que ele tá de volta nas capas de revista, né? Inclusive ele é capa da GQ, em que ele fez essa entrevista gigantesca, em que desculpa, ele tá em todos os programas de entrevista agora, ele tá aparecendo também. Exato, né? Ele voltou, né, pra mídia, assim, ele foi esquecido um pouquinho, ele era chacota, e ele voltou pra essa lógica meio cult, assim. O que eu acho uma sacanagem com o cara, assim, porque quando você vai ver depois, bate toda a filmografia do Nicolas Cage num liquidificador e vai tomar o suco é de cinema, assim. Ele é um cara que viveu os últimos 40 anos do cinema. Pro bem e pro mal, ele foi o cinema nos últimos 40 anos, assim. E aí tem essa entrevista dele pra GQ que eu acho muito bonita, em que ele fala que é muito poético o último filme que ele assinou o cheque pra pagar a dívida dele ser o cheque que ele assinou pra gravar O Peso do Talento. É um filme sobre ele próprio. Então, assim, a partir do filme sobre ele próprio, tudo que o Nicolas Cage ganhar vai ser pra ele. Até então, eram coisas que ele fazia pra pagar as contas, né? E nessas coisas que ele fazia para pagar as contas, no meio disso tudo, um grupo de diretores, principalmente novos, gente muito nova da cena, porque tem isso, né? O cinema indie, ele é um espaço interessante para pessoas que estão começando, né? Você dá uma certa liberdade para as pessoas fazerem filmes de baixo orçamento. A A24 tá aí para demonstrar que isso dá certo, né? E aí, Mandy, ele é esse filme que, salvo engano, é o primeiro filme do Panos Cosmatos, né? Que é o diretor. E é o segundo, né? Mas, tipo, é um filme de começo de carreira. O Nicolas Cage vem pra esse filmaço, gente. Mandy é um filmaço, real, assim. É um filme que ele quebra expectativas, é um filme que ele deixa viradas de ponto de virada de roteiro que a gente espera nos primeiros 10 minutos lá pro meio do filme. É um filme que é uma apoteose colorida, que também A Cor do Espaço foi isso. Eu acho que, sabe, Caio, a comprovação de que o Nicolas Cage tá voltando pro cult, tá se tornando mais... tá voltando pro mainstream, é quando ele não atua em filmes mainstream, mas ele chega pra dar voz. Ele é o Homem-Aranha no Aranhaverso e ele é o Superman em Jovens Titãs em Ação. Então, assim, digamos que ele tá ali fazendo filmes de baixo e médio orçamento pra aparecer, ele faz filmes muito interessantes nesse meio tempo, ao mesmo tempo em que ele tá lá bombando, né, nos filmes cults e tal. A gente falou de Pig, falou de Mandy e falou de... Qual outro? A Cor que Caiu do Espaço? A Cor que Caiu do Espaço, mas eu coloco nesse meio também Ghostland e Willy's Wonderland, que são dois filmes... Os três filmes que ele lançou em 2021, os três filmes são incríveis, gente. Pig, Willy's Wonderland e Ghostland. São três filmes fantásticos, né? Ghostland com o Sion Sono, que é um diretor japonês
e é um filme super surreal, assim, uma parada bizarra. Willy's Wonderland é um filme em que ele não fala, é o Nicolas Cage matando animatrônicos demoníacos sem falar, ele não fala uma palavra sequer no filme inteiro. E o Pig é essa apoteose, né? O palco onde ele brilha muito bem. E brilha muito bem também porque ele tá do lado de um ator que tá super na onda, né? Que é o Alex Wolff, né? Uhum. Então, assim, ele também faz uma dupla muito boa com ele, assim. Então, é isso, assim. Eu acho que a gente vê pistas de que ele tá bombando no mainstream por causa disso. Ele tá fazendo filmes indies muito bons, ao mesmo tempo que o mainstream abre espaço pra ele pra fazer animações, né? E coisas do tipo. Ao mesmo tempo que ele também fez filmes muito ruins nesse meio tempo, né? Só pra constar. Ele não tá longe, não. Entre Mundos, eu acho que é o pior filme do Nicolas Cage que eu já vi na minha vida. Um dos, né? Jiu-Jitsu, nossa. Puta que pariu. Péssimo. Que filme horroroso. Mas enfim, é isto. Então a gente está chegando já próximo do final. Fizemos essa revisão, assim, isso aqui é só, gente, um pedacinho, assim, porque esses caras destrincham mesmo, raio-x no podcast Nicolas, lembrando, você pode acessar aqui na descrição do podcast, seja no YouTube, Spotify, Deezer e no Google Podcasts. Mas eu quero, para encerrar, então, falar sobre o peso do talento. O que vocês estão esperando? Expectativa para o filme? Vocês vão fazer a van premiere do filme aí? Quero saber o que vocês estão planejando. Vocês vão todos juntos no cinema com a camisa do Nicolas Cage? Qual a expectativa para o filme? E se vocês têm algum plano para a estreia, eu queria que vocês falassem aqui já de primeira mão, por favor, se tiver. Eu acho que a gente não tem plano porque eu esqueci de mandar e-mail, né, JP? Tá um mês que eu peço pra você mandar esse e-mail, você não manda o e-mail. Mas tudo bem, acontece. Eu acho que vai ser o primeiro filme do Nicolas Cage que eu vou assistir desde Motoqueiro Fantasma. No cinema. No cinema. Nossa, acho que eu não vi nenhum filme do Nicolas Cage no cinema tirando o Homem-Aranha do Aranha-Verso. Então talvez seja a primeira vez que eu vou ver a cara dele bem gigante na minha frente. Assim. Eu tô com muita expectativa porque parece uma bobeira esse filme. Eu adoro bobeira. Eu gosto muito do Pedro Pascal também e as críticas estão boas, né? Diz que é uma comédia muito boa. E eu não vejo a hora. Sinceramente, assim, falta o quê? 15 dias pra estrear, eu acho. Se alguém, Paris Filmes, estiver vendo esse podcast aí e quiser mandar uma cópia avançada pra gente, pode mandar, que eu não aguento mais. Tem uma coisa do peso do talento que a gente sempre pontua lá no Nicolas, que não é um filme do Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage, né? É um filme do Nicolas Cage interpretando a visão que as pessoas têm sobre quem é o Nicolas Cage. Então aí eu acho que não existe, aí eu repito o que eu falei anteriormente, mas agora numa outra dimensão. Não existe outro ator que consiga fazer um filme que nem esse agora, falando sobre a própria carreira de uma forma metalinguística que nem o Nicolas Cage, né? A gente teve experimentações como, sei lá, Quero Ser John Malkovich lá atrás, né? Mas eu acho que nesse momento, para fazer uma comédia de ação, que provavelmente vai ter drama, e vai ter metalinguagem, e vai ter loucura, e vai ser uma coisa que já tende a ser um cult logo de cara, quem é de comédia, ação, drama e cult de cara é o Nicolas Cage, entendeu? Eu acho que ele é o cara que tem nas suas costas o cinema, assim, ele conta a história do cinema. Falei pra ti, né, antes da gente gravar, ele tá há 40 anos produzindo filme, ele tá há 40 anos na frente das telas, ele conta, querendo ou não, a história do cinema dos últimos 40 anos, assim. E eu acho que esse filme ele tem tudo pra ser esse peso do talento, né, o peso de uma pessoa que realmente ajudou a contar a história do cinema nos últimos anos, assim, do que há de pior e do que há de melhor. E eu acho que ele tem tudo pra ser um filme muito legal, assim, não somente uma homenagem ao Nicolas Cage, mas pra ele próprio como um laboratório, pra ele se entender e talvez se conhecer e talvez ver novos caminhos pra carreira dele, porque tá vindo coisas boas por aí, assim, tem umas coisas aí que parecem ser bastante interessantes. Nicolas Cage fazendo Faroeste, coisa que a gente não viu até então. Ele tá fazendo uma versão 2, inclusive no mesmo ano, salvo engano. Ele tá fazendo uma releitura, uma versão própria do Drácula, que ele já falou que tá tendo inspiração no próprio pai, que era um professor de literatura. Tem coisas interessantíssimas vindo por aí. Tá topando novos projetos, né? Agora com a outra fase da vida dele que eu particularmente estou muito entusiasmado para ver. Perfeito, gente. Então eu vou só fazer 4 perguntas para vocês, aquela coisa bem Maria Gabriela.
E aí a gente encerra. Quero saber assim, vocês já falaram, mas vamos então consolidar aqui. Melhor filme do Nicolas Cage, o filme preferido de vocês, PJ. Senhor das Armas. JP. A Outra Face. A Outra Face. Pior filme. Aí tem, viu? Mas Homens de Coragem. Não. Homem de Coragem. Desejo Inconcebível. Desejo Inconcebível. É horroroso. Melhor par do Nicolas Cage em cena. Laura Dern. Em Coração Selvagem. Coração Selvagem. Laura Dern. Melhor cabelo do Nicolas Cage. Porra, aí tu foi, viu? Eu acho que... Caramba, velho. Arizona Nunca Mais. Arizona Nunca Mais. Boa. Que tem o cabelo Eu assanhado e o bigodão. É, boa. Eu acho que eu vou de... Arizona Nunca Mais também. Acho que Arizona eu vou Nunca copiar Mais? aí. Que ele tá muito bem. O cabelo dele tá muito bonito. Última pergunta, acabei de inventar agora. Vocês falaram o filme preferido, mas é a mesma atuação também preferida de vocês Não. dele ou é outra? Não, Pig. pra mim é Pig. Pig, vocês dois. Isso. Então, fechou. PJ, muito obrigado. Valeu mesmo, foi incrível. Prazer. Queria que você falasse, então, quais são os próximos programas. Você já adiantou um, se já tem alguns outros previstos para gravar. Como é que tá a agenda do podcast, Nicolas? O podcast Nicolas aí sai quinzenalmente, né? A gente se reúne nós três, eu, o JP e o Rudinei. Fica aqui um abraço pro Rudinei. Gostaria de estar fazendo parte dessa gravação, mas infelizmente ele teve coisas menos importantes, tipo faculdade, sabe? Trabalho, essas coisas que, enfim, bobagens. E aí não pôde estar com a gente, então fica aqui um abraço pro Rudinei, nosso editor também. E aí eu acho que a gente vai... O próximo que vai sair vai ser sobre Senhor das Armas, que a gente gravou com o Eduardo Porto, que faz parte de um podcast chamado Indo e Voltando, que é daqui de Fortaleza também. E eu não lembro qual foi que a gente sorteou, Jota. Tu quer dar spoiler? O Eu não lembro. próximo é Na Rota do Tráfico. Na Rota do Tráfico. Dele com Lawrence Fishburne, que eu nunca Exatamente. Que tem tudo pra ser uma grande porcaria também. Então, recomendo que vocês procurem o podcast Nicolas, porque entendam, se o filme é bom, o programa é bom. Se o filme é ruim, o programa é melhor ainda. Quando o filme é ruim, a gente simplesmente transcende, assim, e faz coisas maravilhosas. Mas vocês torcem pro filme ser ruim quando eu só assistindo, eu tô torcendo pra ser bom. Acho que nos primeiros episódios sim, agora hoje não mais. Acho que hoje não mais. Já deu. Chega no limite. Beleza, PJ, brigadão, valeu mesmo. Um prazer, irmão. JP, também muito obrigado. Eu queria que você falasse bastidores, assim, qual foi a edição mais louca, a que deu mais trabalho para vocês gravarem do podcast? Você lembra de alguma? E por quê? Os motivos também, por favor. Que deu mais trabalho. Talvez lá no começo. Para mim, lá no começo, o que deu trabalho foi gravar sobre Vício Frenético. Porque esse filme eu detestei. Eu sei que é um filme que muita gente gosta, mas eu detestei esse filme. E foi a primeira vez que eu me questionei sobre ter aceitado participar desse podcast. Eu não queria gravar, eu tava, não, vai ser em mim, vai logo. Aí eu gravei. Eu odiei o filme, não foi uma boa experiência, mas eu acho que a dificuldade, o mais difícil pra mim foi esse. Depois eu me acostumei a ver filme que eu não gosto, infelizmente. Tipo Homem de Coragem, que é péssimo. Mas sabe, eu tenho uma tara por filme ruim, eu sinceramente adoro ver filme ruim de vez em quando, é muito bom. É bom quando você quer, né? Quando você quer ver, é bom mesmo. Quando você é obrigado, né? Obrigado é mais difícil. Exatamente. JP, também muito obrigado. PJ, brigadão. Obrigado a todos vocês que nos escutaram. Podcast Nicolas, eu desejo sucesso. É um podcast super legal. Assim, pra ficar, tem um monte de episódio, tem mais de 100. Dá para se divertir bastante. Muito obrigado a todos vocês. E na próxima semana tem mais podcast aqui do Cine 7. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.